Seja bem-vindo ao podcast Lá Vem Ellen. E hoje, nosso primeiro episódio oficial. Eu não poderia estar mais feliz e honrada de receber aqui a comediante Bárbara Martins. E eu tô muito animada, muito empolgada. Eu preparei algumas perguntas para ela, mas a gente vai deixar o papo fluir. Vamos nessa. E é isso mesmo. Agora a gente vai começar. Vamos lá. Bora. Bárbara, você quer se apresentar brevemente, falar um pouco de você? Bora lá. Não, eu sou a Bárbara, né? Eu comecei minha carreira em... Nossa, quer falar de carreira? Quer falar Pode, o que você quiser. Tudo sobre você. Eu Faz sou um libriana, resumão. acho que a gente tem que começar por aí, né? É verdade. Acho que é assim que a gente se apresenta. Ascendente? Meu acidente é Sagitário com a lua em Gêmeos. Que? Difícil, que né? loucura. Eu sou muito ar. Toda cheia de ar. Então eu sou uma pessoa que muda muito de ideia. Eu sou uma pessoa que nunca tá no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sim. Eu gosto de mudar o tempo inteiro, então eu acho que isso me ajuda muito na minha carreira. Eu sou atriz, mas acho que hoje a profissão de ator e atriz, a gente não pode tá preso só nessa carreira. A gente tem que estar fazendo tudo É verdade. o tempo todo. Sim. Então, eu acho que o meu signo me ajuda muito nisso, né? Sim. Me ajuda a não ficar estagnada numa coisa só, não ficar presa no que o que um rótulo que é ou comediante, ou atriz, ou... Não, eu faço tudo, já dirigi comercial, já fui figurante, já fiz som, já fiz produção, já fiz tanta coisa. Sensacional. Que eu acho que isso, o meu signo me ajuda. E essa liberdade também, já mudei tanto de casa, eu já saí de casa com 22 anos. E hoje eu tenho 30. Então, isso me ajuda, isso me fez ter acho que essa facilidade, vamos dizer assim, de mudar. Então, isso que aconteceu. Agora, me apresentando, eu sou catarinense, sou de Santa Catarina. Ai, que delícia, nasci adoro. em São José, sou josefense, não nasci em Florianópolis, é uma cidade do lado. Gente, que delícia. E é muito bom, né, você crescer ali na ilha, né, onde tem muito mar, muita coisa, muita natureza, né. E aí eu cresci assim, né, acho que desde pequena, já sabendo que eu queria carreira artística. Já desde muito nova. Ai, que legal, gente. E a minha mãe já me colocou já com meses pra fazer propaganda, pra fazer publicidade. E ela, acho que via que eu tinha, acho que, jeito pra ser uma criança desinibida, tipo o Alex. Sim. Uma criança mais desinibida, sabe? E aí ela começou a ganhar dinheiro com isso, né? E aí, coisa boa. E desde pequena eu falo que eu pago minhas fraldas. Adorei. Pago minhas fraldas desde criança. Me deu uma ideia. Tá vendo? Não faça isso. Tem alguns traumas, tá? Ah, não, então deixa pra lá. Tem alguns traumas. E aí, eu vou baixar só um pouquinho pra poder te olhar. Exatamente, pra você poder me Não tava ver. conseguindo Tava olhar. aqui. E aí, tá ruim assim Não, eu Pro que som? mudei pra... Não, é pro som. Pra enxergar. E aí, o que acontece? Dentro dessa carreira artística, tem os ônus e tem os bônus, né? Sim. Quando você começa muito pequeno, seus pais precisam te acompanhar. Então, você imagina, né? Você tem 2... Não, eu ia ficar maluca. Você teria que, além da vida de cuidar deles o dia inteiro, Sim. cuidar da vida profissional deles. Nossa Senhora. Então, minha mãe tinha que me levar. Minha mãe, ela é funcionária pública, né? Então, ela Sim. tinha uma carga horária que ela tinha que cumprir, que ela não poderia faltar. Então, ela faltava, dizendo que ia no médico, pra poder me levar no salão, pra fazer as coisas, pra eu poder ir porque a gente não é só aparecer, né? A gente aparecer no teste. Sim. A gente tinha que aparecer arrumada. Meu. Então, eu entrava no salão 7h30 da manhã, que era o horário que ela podia me levar, ficava esperando ela no trabalho e ia pro teste. E Que ficava pesado. horas no teste. Isso desde que eu tenho 2 anos e meio, 3 Sim. anos. E vai dizer pra uma criança que ela não passou no teste. Nossa. Esses são os traumas. É complicado. E aí, Nossa. isso foi da minha vida, acho que desde os meus, sei lá, vou botar 0 ano de vida até os meus 12 anos, que foi quando eu decidi parar. Né? Eu não, né? Minha mãe falou, filha, você vai, a partir daqui, você estuda. Não que eu não estudasse, né? Aham. Agora você vai se alfabetizar. Não era isso. Mas era, a partir daqui, a mãe não te acompanha mais, porque senão ela tem que me emancipar. A partir daqui, você vive uma vida normal. Sim. E aí, quando vier a maioridade, você vê se é isso mesmo que você quer. E aí foi isso que aconteceu, assim, eu tive uma decepção muito grande. Acho que eu tive sempre, né?
desde o começo dessa carreira, assim, é que a gente esquece muitas coisas, mas é muito não que você recebe, né? Muito, muito não. Então, você, pequeno, imagina você receber não pequeno. Como é que você vai chegar pro seu filho e falar, olha, eles não te querem aqui? Isso não tem pesado. como, né? Você aí vai tentando mascarar até quando dá. E quando chega numa idade, você não tem mais como mentir, mascarar Sim. e tal. E aí, como é que você vai dizer para um pré-adolescente que aquilo não é pra ele, sabe? Que tudo que ele estudou, tudo que ele se esforçou pra fazer, Como se tivesse sido em vão. por mais que ele tivesse se esforçado, não vai rolar. E aí, a partir dessa decepção que eu tava mais velha, eu parei, né? E fui, sei lá, fui fazer ensino médio, fui usar droga, fui fazer sexo. Me deixa, me larga, hein? E aí, depois disso, aí quando eu fiz 18, eu voltei. Aí eu voltei a estudar, me profissionalizei. Largou as drogas. Isso, aí voltei e fui seguir a carreira por mim, né? Porque minha mãe não precisava mais estar comigo. E aí fui ter decepção sozinha. Aí fui receber não sozinha. E aí, entendeu? Aí fui fazer terapia sozinha. Fui entender o que era isso, mas sem a minha mãe precisar me dizer o que estava acontecendo. Sim. Fui entender o que estava acontecendo sozinha. Foi mais ou menos isso, assim. Mas era sempre muito voltado pra novela. Eu sempre quis muito essa vibe de novela. Sério? Ah, acho que a Rede Globo, o Brasil gosta da novela, né? E O sabe chamar brasileiro. atenção, né? O brasileiro gosta do novelão, né? Não tem jeito. Uma coisa que o brasileiro curte, eu acho. A gente, desde pequena, eu cresci vendo Chocolate com Pimenta, o Clone. Exatamente. Então, assim... Alma Gêmea? Alma Gêmea, Nossa. sabe? Eu era criança e gostava. Poxa, então assim, como é que você não quer essas novelas? É verdade. Como é que você não quer fazer parte daquilo? E ainda, sendo uma criança desinibida na época, todo mundo fala, por que você não vai pra novela? Sim. E aí você acredita que você é boa. Então, quando eu fui mais crescer, fui ser mais velha, não, né? Estive mais velha, eu fui ver se eu era boa mesmo. Sim. Fui entender que a profissão não é só uma zoeira, não é uma brincadeira. Tem que ter muito estudo, tem que ter, né? E aí, depois disso, que eu cresci agora. Depois que eu cresci, eu fui ver Essa música me faz chorar. Então, tudo, né? E aí, depois disso, eu vi que era realmente o que eu queria. E aí, eu vi que não era brincadeira, que realmente era uma coisa minha mesmo, que não era só... Não era. E aí, eu fui e me mudei pro Rio de Janeiro. Você mudou pro Rio primeiro? Mudei pro Rio primeiro. Nossa! Fui fazer novela. Fui entender, né? Porque eu acho que é isso, né? Não adianta você falar, tipo, isso não é pra mim. Como é que você sabe? Eu gosto disso, mas como é que você sabe? É verdade. Como que você sabe se você gosta mesmo, se você nunca fez? Ou como que você sabe que você não gosta se você nunca fez? Então você precisa fazer, experimentar, ver se é isso mesmo, entender aquela dinâmica, aquela... Óbvio que nem todo mundo consegue, né? Experimentar, não é tão simples assim. Mas se você tem a oportunidade, experimenta, vê se é aquilo mesmo, porque às vezes nem é. É verdade. Às vezes você tá numa ilusão de que, poxa, é uma vida que eu quero, mas você chega lá e é completamente diferente. E não é pode ser aquilo. até mais uma decepção, né? Exatamente. Você vê, cara, na verdade eu queria, sei lá, fazer odonto. Vender minha arte na praia. Vender sua arte na praia, fazer qualquer outra coisa. Eu tô quase aí. Tá quase nesse? Tô quase. Quase. Gosto. É isso. E aí eu mudei pro Rio, fui fazer novela, né? Fiz Malhação. E aí, Fiz Malhação. Fiz participação em Malhação, fiz participação em algumas outras novelas. Sim. Pra entender aquele mundo, pra entender se era aquilo que eu queria. É aquilo que eu queria? Com certeza, Globo, se quiser me chama, a gente tá aí. Mas não era só aquilo que eu queria. Sim. Boa Legal. noite. Tá tranquilo, não quero mais. Entende? Não é só aquilo. Porque quando a gente entra nessa carreira, assim, né, muito com a Globo em foco, a gente fica nesse deslumbre. Sim. E aí a gente acha que é só isso. Tem tanta coisa. Nossa, é muita coisa. Ainda mais hoje em dia. Eu acho que tá ampliando muito esse mundo. Depois que começou as plataformas digitais, Netflix, Disney Plus, blá blá blá. Então, assim, o pessoal tá ampliando muito. Fugiu aquele foco da Globo. Tanto que muito ator, né, saiu da Globo pra ir atuar, assim, Netflix. Foi viver, né? Foi ficar livre. A Globo é um grande monopólio, né? Era, Sim. né? Era um grande monopólio
de talentos, vamos dizer assim, né? É verdade. É um grande monopólio de talentos e de histórias a serem contadas. Tanto que eles estão fazendo muito remake agora. Não sei se você viu, Vale Sim. Tudo vai voltar. Fizeram Renascer, fizeram Pantanal. E eu acho que eles entenderam que não é... Tomara que eles tenham entendido que o remake não é o caminho. O pessoal quer história nova. É, exatamente. Porque o remake, porque a novela fica no coração do brasileiro. As pessoas não entendem, sei lá, a Chocolate com Pimenta lá, a Ana Francisca, Sim. como a Ana Francisca, como um personagem. Ela é uma pessoa. Se você for fazer o remake de Chocolate com Pimenta hoje, as pessoas não vão aceitar tão bem. É a mesma coisa de Vale Tudo. O Odete Roitman não é um personagem, é uma pessoa. As pessoas verdade. veem o Odete Roitman como um ser humano. É isso mesmo. E aí chega hoje em dia... Não tô dizendo que a Débora Bloch vai fazer ruim. Deus me livre, adoro a Débora Bloch. Mas as pessoas têm esse carinho, não carinho com a Odete Roitman, mas essa visão do personagem da novela como uma personificação mesma. Tanto que a vilã apanha na rua. A novela traz isso. Então, esses remakes foram tão furados, na minha opinião, por causa disso. Mesmo. Quebra esse encanto. Acaba. E aí, por isso que eu acho que Beleza Fatal fez esse sucesso, né? Porque é uma novela, é um novelão, estilo Brasil, que foi completamente diferente. Sim. Não é uma história repetida. Exato. Mas é uma história clássica. Eles têm que virar a página. Chega de fazer remake. Sim. Eu amo essas novelas clássicas que eles estão tentando trazer de volta, né? Mas não adianta. Não. Esses personagens já viveram, eles já têm... viveram em outra época também. Isso, a gente tava com outra idade, a gente via com outros olhos, então agora a gente pode ver e falar, nossa, eu gostava disso e perdeu o encanto de vez, e vai cagar tudo. Total, e a gente tava, sei lá, a minha mãe, quando via Odete Roitman e via Maria de Fátima, ela tinha um apreço pela Glória Pires, sabe? Ela tinha um... Sim. E agora ela vai ver a Bela Campos, ela nem sabe quem é a Bela Campos. Adoro o trabalho da Bela Campos, mas eu, Bárbara, não vejo o porquê. Tem tanto roteirista bom, tem tanta gente pra fazer histórias novas. Isso é uma coisa que eu ia te falar. Se te incomoda muito, igual me incomoda, o fato de ter perdido o pessoal que, né, luta a vida inteira estudando pra ser ator, basta um influencer fazer um sucesso ou alguém no Big Brother fazer sucesso que vira ator repentinamente. A próxima novela, pum, a pessoa tá lá. Não me incomoda como já me incomodou. Eu acho que já me incomodou mais antes, mas eu acho que a internet ela veio justamente pra trazer essa vitrine pras pessoas. O que eu acho que não pode acontecer é a pessoa receber essa oportunidade e não aproveitar. A pessoa recebe essa oportunidade porque tem essa plataforma que vai trazer pra ela você tem essa oportunidade aqui, e ela não aproveita. Sim. Não vou dar nomes, Rafa Kalimann, mas assim... Mentira, adoro Rafa Kalimann. Eu acho que é verdade. Mentira. Mas assim, você tem uma oportunidade e aí você não estuda. Não tô dizendo que ela não estudou, ela estudou pra caramba, mas assim, até porque nem ela que eu tô falando, eu adoro ela. Mas assim, você não tem você tem a oportunidade e você não aproveita pelo privilégio. Você acha que o privilégio basta. E não basta. É verdade, não basta. O privilégio pelo privilégio, pra ninguém basta. E o talento pelo talento também morre. Se você... eu tenho talento e se segura naquilo... Você vai ser passado pra trás, você precisa de estudo. Ou passar vergonha. Só que assim, né? O mundo não é justo. É verdade. A pessoa pode continuar. E não é a gente, ou nem o público, na verdade, que vai tirar a pessoa. Porque o que conta, na verdade, é quem manda, né? E o que eles quiserem, o que eles disserem é o que vai rolar. E é isso. Eu sou uma pessoa devedora agora. Meu cartão tá na minha bolsa. Roxo escuro. Que chegou o moço ali. Não tem problema. Enfim. Primo, qual a sua senha? Roxo escuro. Aproxima. Então, vamos. Obrigada, João. Agora, você já pensou em desistir no início? Ou assim, no meio da caminhada? É louco, né? Nunca. Sério? Ai, que incrível. Nunca pensei em desistir, nunca tive dúvida. Assim, nem quando criança e nem agora, assim.
nunca... O Felipe me fala muito isso, ele fala, caramba, você tem tanta certeza de que você vai dar certo, ou de que você... Acho que dar certo é uma coisa ridícula, essa frase, dar certo. Não é dar certo, é tipo, eu tenho tanta certeza de que isso é meu, de que isso tá em mim. O dar certo já deu, entendeu? Já deu o que tinha que dar. E o negócio eu estou num processo. Eu acho que as pessoas esquecem isso. Você precisa dos processos para chegar a algum lugar. Não adianta você querer já estourar ou já estar em uma novela das 8, porque você precisa passar pelos processos. Senão você não vai estar preparado para nada. Você vai chegar lá e vai passar vergonha. Você vai chegar lá e vai ter um ataque de ansiedade, de depressão. Sim. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Porque a sua mente é o seu guia, é tudo pra você. Se você não souber segurar, acabou. Vamos supor assim, eu sempre falo, né? Se tiver um sucesso estrondoso, nossa, não consigo andar na rua. Como é que eu vou segurar isso emocionalmente se eu nunca passei por isso? Também, é verdade. E a mesma coisa com criação de conteúdo, por exemplo. Eu crio meu conteúdo tem 10 meses. É um conteúdo que eu me identifico, que eu gosto de fazer, que Maria Fifi. Que agora eu faço fofocas, né? Que eu gosto e tal. Mas eu tive que aprender a fazer esse conteúdo. Eu tive que aprender como o público recebe, como eu gosto de falar, como eu me encaixo nesse conteúdo. Não foi assim, vou ligar a câmera e esse é o conteúdo. Assim. Não. Ele foi nascendo, ele foi crescendo pra ele poder ser o que ele é hoje, e o que ele vai ser amanhã já vai ser completamente diferente. É verdade. É um processo. As pessoas não podem querer do nada começar e já chegar em X lugar. O processo é a melhor parte. Sim. Dá aquele geirinho na barriga, aquela coisa, nossa, tá acontecendo, tá E eu tô crescendo, evoluindo. tá indo. É muito gostoso, realmente. Essa Inclusive, parabéns pelos 100 mil seguidores no TikTok, que eu acompanho, eu sei de tudo. Obrigada, eu tô muito feliz parabéns. também. Isso é uma conquista gigantesca. Eu tô muito feliz. E você merece demais, Obrigada. porque eu adoro, eu fico lá viciada. Eu gosto também. Esse do TikTok começou porque eu tava precisando de dinheiro. Eu tava no ano anterior, eu tava muito focada em dirigir. Sim. Tava dirigindo publicidade, né? Eu tava fazendo assistente de direção e direção de publicidade. E eu tava dirigindo com marcas, eu tava ganhando muito bem. E em maio de 2024, acabou. Parei, porque eu também tava ficando bem estressada. Eu sou uma pessoa, uma personalidade um pouco forte. E, eu entendo. Assim, eu sou um pouco... Dentro de um set, pra mim, ainda mais com assistente de direção ou direção... Perdão, eu sou ex-bulímica, então eu arroto bastante. Tá tudo bem. Então, num set eu ficava muito estressada. Eu chegava em casa com uma energia que eu não conseguia. E eu falei, cara... Eu, como sou publicitária, sou formada em publicidade, né? Sim. Eu entendo como o público tem demanda dentro de cada plataforma. Eu sei que a demanda do Instagram é uma, do TikTok é outra, mas eu sempre tive esse receio de criar pra mim. Eu crio pra internet desde 2015, porque eu faço websérie, eu trabalhava pro DR, que é um canal de humor feminino que fala sobre minorias e tal. Eu trabalhei na parte comercial desse canal também, já trabalhei como atriz pra esse canal também, já trabalhei como diretora de arte pra esse canal também. Um pouquinho de tudo. A gente faz tudo, né? E aí, então, a parte da internet eu sempre trabalhei pros outros, então sempre fiz muito conteúdo pros outros. Nunca criei pra mim, por medo de julgamento, crítica, comentário, porque eu sei que é muito pesado. Então eu comecei a criar pro TikTok com esse receio, mas com esse foco na monetização. Com esse foco na grana. Porque eu sabia que o TikTok era a plataforma que mais bem pagava. Tirando o YouTube, né? Anota essa aí, tá? TikTok. Qual delas? Pode fazer. É verdade, porque qual plataforma você acha que, eu ia te perguntar, Quais hoje em dia monetiza melhor? Então, eu acho que o TikTok, ele atualmente é a que melhor monetiza. E não é só esse tipo de monetização, porque dentro da plataforma você não consegue monetizar só com visualização. Você tem o marketplace dentro do TikTok. Entendi. Tem vários jeitos de monetizar. As marcas estão dentro do TikTok também.
Então, Não sabia disso. você consegue fazer dentro da plataforma, depois que você alcança um número X de seguidores, a parte da monetização por view é a menor parte que tem. E já é uma boa parte, você mesmo? ganha muito bem em dólar. Mas o seu RPM vai caindo ao longo do número de seguidores que você ganha. Mas tudo isso é tudo muito bem esclarecido pro criador. Tem outras plataformas, que eu não vou dizer o nome, Kawaii, que eu trabalhei pro Kawaii por 3 anos. Sério? E é muito... ganhei bem, e ganhei muito mal também. Mas o Kawaii, ele não é feito por máquina. Então, assim, você não tem... Não é claro as coisas. Entende? Você, por exemplo, no TikTok, você grava um vídeo agora, você já sabe hoje, amanhã, quanto rendeu de visualização, quanto vai render de monetização, quanto views deu, sabe todo o analítico do seu vídeo. Legal. Perdão. Saúde, eu gosto assim, tá ótimo. Muito bulimia. Tá tudo bem. Aí, em outras plataformas com K, quem faz essa baixa é manual. Então tem muito erro humano. Nossa. Tem muita erro humano. Erro humano, né? Entendeu? Erros humanos. Meu Deus. Entende? Desastroso. Entende? Então, assim, você... É difícil trabalhar. Caramba. É Tanto muito que eles estão em difícil. queda. Falei. Então, pra mim, já devia ter queda do Brasil há muito tempo. Então, mas eles estão em queda. É difícil. Com certeza. Mas o YouTube também paga bem. Só que o YouTube, ele tá voltando agora com essa... Porque a gente perdeu essa cultura de vídeo longo. A gente foi muito pra vídeo curto. Uma coisa mais rápida ali. Verri passa, verri passa. Mas isso eu acho que viciou muito os nossos jovens. É Agora verdade. eu fiquei uma senhora conservadora, né? Eu também, isso né? Tenho viciou os filho. nossos jovens. Com meus filhos, eu olho e falo, não tá certo. Que isso? Vamos ver um videozinho de 3 minutos? Isso, você consegue, foca. Para mais. Mas eu acho que tá voltando agora com os reacts, Sim. com os podcasts, com as lives. Eu acho que tá voltando bem essa cultura e eu acho muito legal. Porque pra mim, eu falo muito pros amigos que tem live, que tem podcast, eu falo, cara, o YouTube virou a nossa Rede Globo. Porque, dos jovens, né? A gente deixa ligado e fica lá, deixa ouvindo, deixa rodando. Porque... Eu sou uma pessoa que cresci vendo televisão, né? Eu deixava a TV ligada, então eu ia fazer as coisas. E hoje eu deixo o YouTube ligado. Sim. E vou fazer minhas coisas. Eu acho que o YouTube paga bem também. Facebook paga bem também, só que... Sério? Paga. Facebook existe ainda? Opa, o Facebook era o que melhor pagava. Só que o Facebook você precisa de uma fanbase. Eles chamam de fanbase, é diferente, né, de uma comunidade. Eles chamam de fanbase, então você precisa chegar numa determinada fanbase. Essa fanbase, a gente precisa ser... A gente não, né? O canal. O canal precisa... Imagina. O canal precisa ser aceito pela Meta, vamos dizer assim. Ele precisa ser... Ele precisa passar por uma aprovação, precisa passar por um... É diferente, o TikTok não. Por isso que eu acho que o TikTok é mais fácil. Chega em 10 mil seguidores, pronto. É você por você, com uma máquina, entendeu? Tipo assim, não tem... Esse mínimo de 10 mil seguidores. Tem. Entendi. Tem que ter um mínimo de 10 mil seguidores. E assim, pra você rentabilizar bem no TikTok, mínimo de 10 mil seguidores e os seus vídeos todos acima de 10 mil views. Entendi. Não adianta você fazer menos de 10 mil views, porque senão não vai Não render vai. bem, assim. Entendi. Você vai conseguir tirar alguns dólares, sim, mas pra você conseguir ter Uma base, né? uma coisa boa, é um pouquinho mais de 10 mil, assim. Entendi. Tem que trabalhar, viu? E eu posto desde maio um vídeo por dia, no mínimo. Sim. E aí, quando um mês que eu ganhei bem, que eu falei assim, quer saber, eu vou ganhar bem esse mês. Foi em novembro que eu postava 2. Sim. Mas eu não passava disso porque também o RPM vai caindo. Entendi. Que é aquela retenção por minuto. Sim. E isso diminui ao longo... Por exemplo, a Liz Macedo, que é tipo o estouro do TikTok, ela posta 50 vídeos por dia. 30 vídeos por dia. Mas ela não monetiza no TikTok porque ela é menor de idade. Entendi. Então ela faz por awareness, que é tipo por conhecimento, pro pessoal ver quem ela é. Entendi. Então o pessoal conhece a cara dela, vê muito ela, os vídeos dela batem 2 milhões, 1 milhão, 500 mil. Ela não ganha pelo TikTok, mas ela ganha muita publicidade. Patrocínio, pessoal, Muitas, marcas, né? muita. Sim. Então Faz sentido. é o seu objetivo que importa. É a estratégia que você escolher, né? Exatamente. Entendi. Entrando um pouco agora na sua área de stand-up, que eu sou maluca, eu fico sonhando pra um dia aí em São Paulo Vou só chegar. pra Não, assistir. vou vir pra cá. Aleluia, Deus ouve minha oração. Virei. Amém. Por favor, faz isso.
Eu vou ser a primeira que comprou o ingresso lá. Não, vou vir. Quando você vê lá, primeiro ingresso vendido, fala, Luísa, pode saber. Exatamente. Por favor. E eu queria que você falasse mais sobre isso. Você gosta muito? É algo que te dá aquele prazer de estar fazendo também? O stand-up eu descobri no Rio. Eu tava fazendo novela naquela bolha lá. E aí eu descobri o improviso. É completamente diferente do stand-up, mas eu descobri o improviso no palco, assim. Eu comecei a trabalhar com improviso profissional, gostei. E o improviso, ele é uma comédia completamente feita na hora. Comecei a gostar da comédia dentro do teatro, né? Porque eu tinha ganhado um prêmio já por websérie de comédia. Então eu já sabia que a comédia estava dentro de mim. Dentro de mim como atriz, né? Porque na vida a gente já sabe na conversa. Mas é completamente diferente quando você tá dentro de uma cena ou sabe, será? Porque piada é muito difícil de fazer. Muito difícil de uma piada entrar. E aí, um amigo meu, que chama Rafael Gunning, ele me pediu pra fazer um texto pra eu abrir um show pra ele. Eu falei, quê? Fazer um texto pra abrir um show seu? Você tá maluco? E eu não gostava de stand-up. Eu achava stand-up uma coisa, sei lá, muito difícil, muito estranha. E aí ele falou, não, faz o texto. Eu falei, mas 5 minutos? 5 minutos. Eu falei, 5 minutos é muito tempo. Se você roda 5 minutos aí. Deixa rodando. Sim, é tempo pra caramba. Imagina. Não. Beleza. Escrevi. Ele cagou pra mim. Não me ajudou. Nem olhou o texto. Se vira, vai. Aí tipo assim, e o Rafael, ele é uma pessoa muito de portas abertas pra todo mundo. Que legal. Então vem, faz. Ué, faz. Tá ruim? Faz. Depois a gente arruma. Sim. Fui fazer. Um outro amigo meu, Pedro, me ajudou com o texto, né, também. Fiz o show. Nossa, eu tenho até o vídeo de eu saindo do palco chorando. Sentei assim, foi no Rio, né, Teatro dos Quatro. Eu sentei assim... No palco, quando eu saí, eu parei, eu falei, é isso. É isso. Deu aquela luzinha. Eu até choro. Eu falei, é isso. Não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. É isso, assim. Não existe nada melhor do que essa sensação aqui agora, tipo... Não existe. O stand-up, ele dá ele até vicia um pouco. Porque ele te dá uma sensação de poder, assim, do tipo assim, eu comando o que tá acontecendo aqui, tipo assim, você está rindo porque, entendeu? É de outro mundo, assim. E quando eu descobri isso, aí depois eu fui estudar, né, porque não é assim e tal, e o próprio Rafael me deu o curso dele, fiz o curso dele. Foi incrível, assim, eu entender como funciona, entender que pra você fazer alguém rir, não é na zoeira, é na técnica, não é no flow e porque tem uma história engraçada, eu vou te contar. Não é assim, você precisa ir colocando piada ao longo da sua história. Então, tudo tem técnica, pra tudo tem técnica. Não fazia ideia. Tudo. A gente não chega no stand-up e fala... Ai, que engraçado, vou fazer isso. Não, a gente tá super preparado, a gente tá super... A gente é profissional, né? Tá super preparado, a gente tá... Sabe, a gente tem... agora que eu vou fazer meu solo, então, eu tô, tipo assim, testando, que a gente testa material, né? Testando material todos os dias pra ver se é bom, pra ver se funciona, pra ver se sabe, porque eu posso achar engraçado, mas... O público pode não achar engraçado. Então eu preciso ver se o que eu pensei, se eu elaborei, realmente é engraçado. Por mais que sejam histórias... Porque esse meu solo, né, que eu vou fazer, que chama Desprincesando, dia 16 de maio, por favor. Fala mais sobre ele. Na Rua Augusta. Falo. Quando a gente vai escrever uma piada, a gente acha super engraçada, né? Mas a gente precisa ver se o público gosta. As histórias do meu solo são histórias da minha mãe. São histórias que eu conto como a minha mãe me desprincesou. Porque o meu pai me criou pra ser uma princesa, pra ser uma menina recatada, pra ser uma menina que não arrota. Só que aí veio minha mãe... Só que aí veio minha mãe e descaralhou tudo, né? E aí é isso que eu conto. São histórias de como ela me descaralhou, Sim. Como ela...
Essa é a história. Só que, Amei. por mais que sejam histórias reais, eu preciso colocar piadas ao longo dessas histórias. Por mais que minha mãe já seja descaralhada, sejam engraçadas, não é o suficiente pra fazer as pessoas rirem. Eu preciso colocar piadas, eu preciso colocar gatilhos cômicos que façam as pessoas rirem daquilo. E são histórias reais, e são histórias que já são engraçadas, ela já conta engraçado. E eu quero filmar isso pra deixar pra ela de recordação, entendeu? Nossa, é sensacional, sério. Que coisa linda. Tem uma beleza e a graça ao mesmo tempo. Precisa. Genial, só isso. E se você não vier em Belo Horizonte, a gente vai ter um problema. Não, veio. E, ó, já pegando esse gancho, Diga. você já contou alguma fofoca no show que você não e arrependeu na hora? Primeiro que eu nunca me arrependo de contar uma fofoca. Adoro. Não, mas já... Meu segundo solo, aquela, né? Nem fez o primeiro ainda, já quer ter o segundo. Completamente louca, para de trabalhar. Mas eu quero fazer um segundo solo só de fofoca. Sensacional. Quero muito. Porque, como eu tô sendo mais conhecida agora pela fofoca, Sim. eu quero muito trabalhar essa parte, né? De contar fofocas e deixar as pessoas... Porque as pessoas gostam de compartilhar, né? Com certeza. Eu tô aqui coçando a minha língua pra falar da situação do Neymar. Claro. Primeiro, com certeza. E isso também foi muito engraçado, né? Eu comecei a fazer fofoca porque sempre quando alguém vinha me contar, eu já sabia. Sim. Eu gostei, você é profissional, Maria Felipe. Muito! Gente! Sempre quando alguém vinha me contar alguma coisa, tanto no set mesmo, qualquer set de publicidade, a gente sentava e eu contava o que estava acontecendo. Então eu atualizava as pessoas. Então eu fiquei, gente, eu acho que eu tenho realmente uma profissão aí que está sendo muito mais explorada. E isso foi acontecendo ao longo, assim, e eu fui vendo, cara, nada de novidade pra mim, é muito chato. Porque eu consumo muito. Muito mesmo, assim, muito. Eu sou muito. Eu gosto de ver jornal. Eu tô 5. Porque eu acordo muito cedo, né? Eu acordo 5 horas da manhã. Mas é porque eu sou diurna. Eu sou essa pessoa diurna. Por mais que eu faça show à noite, eu acordo 7 horas, tô bom dia. Eu gosto de ver jornal. Eu gosto de ver notícia de fofoca e notícias de jornal. Eu gosto de ver jornal internacional, CNN. Eu gosto de notícias. Eu sou formada em comunicação, então eu gosto de notícia. Eu gosto. Então, tipo assim, desde política até a fofoca do meu prédio eu gosto de saber. Entendeu? Eu vi uma notícia de uma mulher, não lembro agora a cidade, ela já é bem mais velha já, mas ela tá milionária por fofoca só do bairro dela. Ai, gente, isso é tão bom, né? Ela sabe tudo. Porque assim, desculpa, mas quem fala, eu não gosto de fofoca. Mentira! Mentira! Essa é a maior mentira que existe. Vai pra homem também. E seus mentirosos que não gostam de fofoca. Gente, homem então? Tem homem que é muito mais fofoqueiro que mulher e eles ficam assim, Muito mais, que coisa chata. Muito mais. É porque eles fofocam diferente, né? Exatamente, é diferente. É um jeito diferente de fofocar. Mas eu gostei que eu entrei, por exemplo, com meu marido numa linha tênue, por exemplo, chego de noite pra ele e falo, tem uma fofoca pra te contar. Ele já vira a cadeira, tipo assim, Viu? conta. Gosta. E se eu falar, daqui a pouco eu te conto, ixi, dá problema, Jamais. viu? Pode não. Ontem eu tava fazendo show, aí uma menina chegou pra mim. É porque agora, né, as pessoas me contam com dedos. Sim. As coisas. Meu pai, ele falou, ó, eu vou te contar uma coisa, mas eu não conto pra ninguém. Eu falei, pai, primeiro, olha só, eu não... Pai... As pessoas no show, às vezes elas vão contar alguma coisa, elas me olham, o pessoal do camarim, né? Eu falo, Sim. gente, calma. Eu não conto fofoca dos outros, assim, Sim. sem permissão. Eu não tenho advogado pra pagar. Né? 2, eu não Apaga a sou parte do antiética. Neymar. Eu não sou antiética. Não, o Neymar pode falar de assunto público. É verdade. Eu não sou antiética. Então, tipo assim, se você me contar uma coisa agora e eu falar, eu preciso falar sobre isso, eu vou te perguntar e falar, olha, Lu, tudo bem? Sabe aquele assunto daquela moça? Eu posso falar sobre isso? Se você falar não, eu não vou falar. Entendi. Eu não vou falar. Não interessa, pode ser, tipo assim, a bomba do ano. Se você não me der permissão pra falar, eu não vou falar. Porque, vai dar tantos mil. Não interessa. Não interessa. Legal. Porque A gente quer tudo. não tem como, assim, né? Tipo,
tem porquê. Mas assim, é por isso que eu faço fofoca do TikTok, mais com as histórias do TikTok, porque as histórias já estão públicas. É verdade. Eu não vou caçar história fechada. Muita gente me procura pra fazer a fofoca. Então, tipo, você pode contar tal coisa? Muita gente. É mesmo? Tem um caso que é muito famoso, que é da estilista Juliana, não sei se você sabe. Eu O acompanhei, que pode eu descer. recebo dessa mulher... É mesmo? Muita coisa, muita coisa. Tanto que, nossa, muita coisa, muita coisa. E, inclusive, não vou falar de onde. Eu recebo muita coisa da fonte, inclusive. Da fonte principal, não dela, né? Da fonte contra ela. Sabe o que eu tô falando? Holy macarone. Recebo, porque assim, né? Quando eles querem que viralize, eles mandam pra mim. Eita. Por que as páginas de fofoca recebem dinheiro pra falar das coisas? Porque é a gente que bota em foco o assunto. É verdade. Não é a pessoa. A pessoa vai falar sobre aquilo, mas ela vai falar sobre aquilo. A gente que vai repercutir o assunto. A gente que vai continuar falando daquilo. Eu não recebo dinheiro, pelo amor de Deus. Sim. Até queria, mas não recebo. Fica a dica. Tranquilo. Mas recebo muita história, então eu escolho sobre o que eu quero falar. Eu que Perfeito. escolho o que eu vou botar em Perfeito. foco, sabe? Mas o que mais chama atenção é o que tá naquela bolha ali do TikTok mesmo. Sim. Quando sai muito, tem que ser um assunto muito polêmico, como esse do Otávio Mesquita, Entendi. que foi agora que ele assediou a menina lá. Sim. É isso que tá Aí rolando. fica... Eita lasqueira. E assim, né? Você pega permissão e tal antes de falar. Mas, você já fez alguma piada, assim, que envolva algo do seu marido, né? Da sua rotina, e que depois deu uma DRzinha por causa disso? Do meu marido não, mas do meu pai já. Eita. Já, inclusive antes do meu casamento, nunca falei sobre isso. Antes do meu casamento, eu briguei com meu pai por causa de um vídeo que eu fiz. Que eu e meu pai, meu pai, ele morou longe muito tempo, né? Gente. E eu só falei, e aí quando ele voltou pra casa, é normal, né? Quando você mora longe da família e quando você volta pra casa, você tem costumes diferentes. Sim. Você tem outras, você morou sozinho, você volta pra família, né? Meu pai, ele era sindicalista. E aí, quando ele voltou pra morar com a gente, ele, imagina, morou 10 anos sozinho. 10 anos em Brasília, meu pai morou. Então, ele voltou pra casa com hábitos sozinho, fazia as coisas sozinho, comprava as coisas dele sozinho. E aí, eu fiz um vídeo falando assim, que eu tava lá em Floripa, né? E aí, ele tava com hábitos, assim, ainda muito individualistas. Sim. E aí, eu fiz um vídeo falando, meu pai não gosta de morar com a gente. Esse vídeo bateu, sei lá, 2 milhões. Ele viu o vídeo, chorou muito, ficou muito mal. Nossa. E aí, só que eu não falei nenhuma mentira, eu só abri o meu coração, entendeu? Sim. E tipo, depois disso eu nunca mais fiz vídeo pessoal. Eu só fiz vídeo dos outros. Por quê? Entendi. As pessoas que criticam muito, sem saber, entendeu? O pior não era só o que eu falei. O pior eram os comentários. Tinha comentário assim, ele tem 2 famílias. Coitado do Que meu pai. pesado, socorro. Sabe, tipo assim, Ele sobrou, assim, sem nem... sem nem nada. E eu tava só desabafando mesmo. Mas é mais isso, assim, é por isso que eu não falo, hoje em dia, das minhas questões. Eu comento o que tá rolando. Sim. Porque eu também me blindo e blindo os meus. Eu não vou ficar trazendo tantos assuntos assim pra privar os meus. Se for um assunto que só me envolva, aí eu falo. Ok, sim. Mas que envolva os meus, eles saem machucados, entendeu? Meu pai ficou muito mal. Tadinho. E eu jamais quero que ele fique mal, porque eu amo meu pai. E não era isso que eu queria falar, até porque o meu pai me deu tudo, amor, carinho e tal, só que ele não consegue conviver com outras pessoas, sabe? Sim. Isso é normal. Só que os comentários, enfim. As pessoas são maldosas demais. Elas Muito. falam as coisas sem saber nenhum pedacinho da história. É uma loucura. Vê a pontinha do iceberg mas já faz solta o parte, verbo. sabe? Faz parte da faz internet. Porque Mas pra gente que tá na internet, É. pro pai que tá de fora e tal, cara, deve ter sido igual um Foi soco horrível, na tá? cara dele. foi horrível. Coitado. Eu entendo. fiquei muito mal, assim. Eu imagino. Isso foi pré-casamento, assim. Eu tava destruída. Tava destruída. Nossa, o meu pré-casamento foi horrível. Horroroso. Eu imagino. Não queria mais vir no casamento. Que isso? Ficou pesado o negócio. Claro. Ele ficou muito magoado. Ficou muito triste, assim. E eu... Nossa, tô imaginando os comentários. Não, horrível, horrível. Tipo, nossa, coisas absurdas. E ele vendo aquilo. Pra mim, só o que me machucou foi eu ter chateado ele, entendeu? Ele não ter entendido o que eu quis dizer.
E pros nossos pais, que são um pouco mais velhos, pra ele, eu te dei tudo nessa vida. Mas eu falei, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de atenção, eu tô falando de presença, eu tô falando de estar ali no leito da família e tal. O físico também está ali. Mas meu pai, ele é tudo pra mim, assim, não tem nem o que... Mas deu tudo certo. Mas não, graças a Deus passou. Mas falando Não. em pai, pra que eles não tenham um bom entendimento, até pela idade deles e tal. Meu pai, ontem eu resolvi ser fofa. Olha que legal. Eu parei e pensei, cara, eu não falo tanto assim, eu te amo, eu não falo muito o que eu sinto pra eles e às vezes a gente dá mole por isso, porque pode passar o tempo e não dá pra fazer isso mais, né? Aí eu mandei um post pra ele, falando assim, pai, o Senhor é o melhor pai do mundo. Você é o amor da minha vida, eu te amo e tal, eu mandei pra ele. Aí eu falei assim, não, fui fofa, né? Mandei no WhatsApp pra ele, porque às vezes ele se perde no Instagram. Aí ele, Lu, que é isso? Eu abri, mas não entendi. Eu falei, como assim, pai? É uma mensagem fofa. Declaração. Aí eu mandei um print pra ele da mensagem. Você leu? Aí ele, li. Se for pra mim, muito obrigada, eu te amo também. Se for pra mim. Eu falei assim, pai, é claro que é pra você. Você é meu pai, tipo... Tá vendo? O entendimento deles é totalmente Cara. diferente. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Eles não têm esse tato, eu acho. Eu não sei nem como é que é a palavra. Mas talvez eles não receberam o que a gente recebeu, sei Sim, lá. exato. Se eu tivesse falado pra ele pessoalmente, é totalmente diferente do que ter mandado um... Ligado. Exato. É um outro rolê. Buguei meu pai. Só que eu ri tanto, porque eu falei, não é possível que eu tô explicando pra ele que eu amo ele, tipo, que era pra ele, sabe? Não, mas eles têm outro entendimento. Eu fiquei chocado com isso, sério. Não, mas eles são outra geração, a gente não tem, não pode nem... Não dá nem pra... Eu só ri mesmo, não tem como eu falar, não, pai, melhore. Não é isso, é ele. Meu pai tá com 65 já. É isso. Ele se perde ao contar de 1 até 20. Você falou que... Oi. Tempo. O quê? Bárbara, eu tô saindo totalmente aqui das perguntas que eu fiz, tá? Essa é a vida. Mas eu quero falar com você sobre o mundo fitness. Ih, que mundo é esse? Não conheço. Né? Eu também não. Desconheci isso muito tempo. Você é uma pessoa ativa. Agora sim. Deve ser todo dia, eu tô acompanhando lá, todo dia Todo você tá lá, dia. querendo ou não. Cara, eu comecei esse mundo fitness, assim, né? Desde sempre eu gostei muito, assim. Eu fazia handball, eu jogava muito, assim, no colégio. Amava. Nossa, era tipo assim, minha vida. Joguei pelo meu município. Caramba, que incrível! Amava muito. Aí parei por causa do terceirão, né? Tive que sair e tal, tive que parar. E até porque eu não ia levar profissionalmente isso. Mas sempre gostei de esporte, sempre gostei de tudo isso, sabe? Que mexe muito o corpo. E sempre tive muito problema de imagem. Muito. Sempre fui uma criança gorda, uma criança obesa. Minha mãe é bariátrica, meu pai é bariátrico, meu irmão é bariátrico. Então, eu sempre tive dificuldade e medo de engordar muito, né? Isso pra mim sempre foi uma questão. E meu irmão tem 13 anos a mais que eu, né? Eu sou temporona. Que isso? Então, meu irmão... 13 anos. Então, meu irmão, ele sempre teve muito cuidado, /pânico, /controle da minha alimentação. Sim. Porque ele sabe o que ele passou. Ele teve uma adolescência muito difícil. Sabe, aquele menino que ninguém dá carona porque é muito obeso, não passa na catraca. Essas coisas. Pesado demais. Então ele teve um cuidado quase que militar comigo, sabe? Então, se eu comia um salgadinho, ele já, sabe, me cobrava mais de um jeito pesado. Então, eu sempre tive essa distorção de imagem, pressão estética. Eu nunca fui uma criança de obesidade, obesidade mesmo, assim, eu sempre tive sobrepeso. Só que quando a gente é adolescente, né, ainda mais nos anos 2000, a gente tem uma pressão estética bizarra, né? Quando chamavam a Priscila Fantin de gorda, era um absurdo. Exatamente. O que era aquilo, Mas né? assim, e nada tava bom, porque nessa época quem era magro demais também, Gente, nunca, né? Nunca tá bom. E era aquela época da calça baixa, cintura baixa, né? Sim. E você tinha que ter a barriga seca, era Paris Hilton com aquela coisa finíssima e tal. E assim, o meu biotipo não me permite ser uma pessoa fina. Sim. Eu sou uma você dá pra ver daí? Uma mulher larga. Você é gostosa. Uma mulher grande. Então assim, eu nunca vou ser fina. Como é que o pessoal fala ossada? Eu tenho ossos largos, assim. Isso. E aí,
E isso não vai mudar o meu biotipo. Por mais que eu fique com 40 quilos, eu vou ser larga, minhas costas são largas. E isso não entrava na minha cabeça de adolescente nunca. Então, quando eu comecei com a bulimia, foi em 2013? Foi em 2013. Comecei com a bulimia em 2013, na faculdade. Porque o que acontece, né? A gente começa a adolescência mais tranquila, assim. A gente gosta de um doce, a gente não vai deixar de comer um brigadeiro, não vai deixar... Então a gente até passa por isso chorando muito, mas passa. Chega na fase adulta, onde vem a parte da sexualidade, onde vem a parte do ter que ficar pelada, essas coisas, sabe? Aí começa a pesar mesmo. Aí que o balaco bate... Pode entrar. Aí que é isso? Pré-treino! Aí eu vou tomar essa coisa horrorosa que é esse pré-treino dela. Vai. Esse pré-treino horrível dela. Vai sim. E aí você entra nessa parte da sua sexualidade e você não consegue aceitar o seu corpo, você acha que estria é uma coisa horrorosa, você acha que celulite é horroroso, você não consegue aceitar o seu corpo nessa fase do adolescente pra adulto, né? E eu entrei na faculdade, eu tava numa faculdade de publicidade, as meninas eram impecáveis, eu sou de Florianópolis. Não sei se você já foi de Florianópolis. Eu nunca fui, mas não quero ir por causa disso, entendeu? Então, o Rio de Janeiro, ele tem um lifestyle fitness. Sim. Né? Se você já passou pela ali, verdade. Por causa disso, assim, porque é muito quente, o pessoal gosta muito de correr na praia. Sim. Florianópolis, ele tem um lifestyle padrão. Você precisa estar dentro daquele molde. Você precisa estar dentro daquele padrão. Chega a ser cruel, sabe? E não só físico, financeiro também. E eu não tava em nenhum dos dois. Sim. Nenhum dos dois. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a sentir muito isso. Essa necessidade de me encaixar nesse padrão. Tava muito na época da Gabriela Pugliese, Nossa! do Snapchat, onde ela falava o que ela comia, o que ela não comia. E aquilo ali, eu comecei a botar na tela do meu celular, que hoje em dia é meu casamento. Coisa linda, foi lindo demais. Eu colocava a barriga de uma menina chapada aqui. Mentira. Pra gente, era uma neura tão grande que não tinha como ser saudável, né? E aí eu comecei a tomar só líquido. Eu tomava só líquido e aí eu sempre vomitava. Sim. Tomava líquido, vomitava, tomava líquido, vomitava, tomava líquido, vomitava. E aí aquilo começou a ser natural pra mim. E aí minha mãe começou a perceber que eu ficava muito tempo no banheiro. Aí, tanto que até hoje minha mãe não deixa eu ficar muito tempo, você pode... É muito engraçado, assim, o Felipe fica assim, mas por que tua mãe tá reclamando que você tá no banheiro? Eu falei, amor, é coisa da vida. Tem história. Coisas da vida. Então, tipo assim, muito tempo no banheiro, coisa horrorosa. Eu não consigo escovar minha língua. Que eu quero vomitar. É sensível. Muito sensível. Eu arroto muito. Sim. Porque eu tenho esse refluxo aqui, meu já é mais largo. Então são muitas coisas que ficaram de sequelas dessa bulimia, que eu acho que foram 2013, 2015, 16, até 2016. 15 a 16, 17, que foi quando eu mudei pro Rio, foi isso. Até 17. Até 17. Foram 4 anos de uma coisa assim mais severa, né? Gente. Fazia parte da rotina, né? Porque quando você começa, você acha que você começa forçando muito. Você começa comendo normal. Depois você começa a tomar mais líquido pra você conseguir vomitar mais rápido. Sim. Não é uma dica. Você começa pra você... E depois eu só conseguia tomar líquido. Não entrava mais pastoso. Tanto que eu tomei Herbalife por muitos anos por isso. Não é porque eu queria emagrecer, porque era o que eu conseguia tomar. Sim. Era o que eu conseguia me alimentar. E aí quando passou, eu fui, né, vivi minha vida e tal, parou, assim, muita terapia. A terapia me ajudou muito a entender. Sim. E ainda mais nessa vida artística, né, de pressão estética. A imagem. E aí eu comecei a tomar tamarindo. Sabe o que é isso? Tamarindo? É um negócio, é tipo um laxante natural. Eles dão isso até pra você entrar em cena um pouquinho mais desinchado. Sim. Só que eu tomava, tipo, 4, 5, 6 colheres de tamarindo. Você toma uma colherzinha de chá, eu tomava colheres de sopa. 5, 6 colheres de sopa. De sopa pra entrar em cena, assim. Laxante. Laxante. Aí você entra... Seu cu desistiu de ficar fechado? Não, eu já caguei em cena por causa disso. Abriu. Caguei em cena por causa disso. No teatro? Aham.
pesado. Mas passou, assim, né? Tanto que o Felipe... Desculpa, é que eu tô pensando em tanta piada. Não, pode pensar. A moça que trabalha lá em casa, foi muito engraçado, que uma vez o Felipe foi lá em casa, aí ela olhou assim pra mim e falou, a Bá tá comendo pão? Por Deus. Gente. Era doente nesse nível. E aí o Felipe até hoje fala, ele fala, amor, você tá tão saudável, você come farinha, você come... Hoje em dia eu olho e falo, gente, eu era tão doente assim, ninguém me avisou. Porque a doença era no nível de eu não conseguia terminar uma comida. Sim. Assim, era do tipo assim, na minha cabeça, se eu deixasse um pouquinho de qualquer... Mas eu estivesse com fome ainda, tá? Então a gente vai pedir um hambúrguer aqui, eu como, mas eu não como tudo. Porque eu... deixei um pouquinho. Então eu não comi a refeição inteira. Entendi. Entende? Um efeito psicológico. Umas pra neuras, você, assim, sim. que tem na cabeça da loucura. E aí, isso foi indo. Depois, que eu comecei a ter uma cabeça... Cresceu também, né? Sim. Entendeu que o corpo não era isso. A pandemia também veio pra me libertar. Porque a pandemia, eu engordei 25 quilos. Se quiser, depois manda uma foto pra você botar aí. Sim. Eu tava uma porpeta. Mas a porpeta feliz, a porpeta alegre, a porpeta emocionada que comia carbo. Não, mas eu acho que... Foi feia. Não, mas eu me libertei, assim, eu falei, quer saber? Te curou, de certa forma. Muito, assim. E aí, depois da pandemia, eu falei, podemos achar o equilíbrio. Ó, que loucura! Aí. Oh. E aí, eu encontrei esse equilíbrio. Mas aí, eu fui no médico e eu vi que meu colesterol estava... Tipo assim... Não tava absurdo porque eu também não sou louca, mas tava tipo assim, 200 e blau. Alto. Eita. Alto. Isso foi Ia um ser ano nova. antes do casamento. Um ano antes do Nossa. casamento. E aí eu falei, não posso ficar doente. E aí comecei um tratamento de reeducar a minha cabeça, reeducar tudo. Porque exercício eu adoro fazer. Sim. Já adoro fazer. E não adianta só o exercício. Você precisa reeducar a sua alimentação, Exatamente. a sua cabeça. E não é... É muito difícil. E não é um momento da vida. E não é só um momento da vida. Você precisa fazer isso pro resto da sua vida. Sim. Porque se você já é uma pessoa doente... Porque é uma doença. Já é uma pessoa doente. Todos os dias eu penso o que eu vou comer. Eu não posso não pensar o que eu vou comer. Entendi. Porque senão... Sabe? Desanda tudo. Tudo. E aí, eu entrei com um nutricionista, entrei com um personal que me mandou os treinos, né? Porque eu não gosto de treinar com ninguém do meu lado. Eu também não. Não suporto. Vai me ajudar a contar? Aprendi no colégio. Exatamente. Não gosto. E assim, por isso que eu me encontrei na luta, né? Porque eu faço Muay Thai. Tem 7 meses. Ó! E eu comecei porque eu tava te acompanhando, né? Isso que eu queria falar. Que você me inspirou demais. Porque Que todo legal. dia eu vi que você de manhã, às vezes você postava assim, olha, hoje eu tô sem vontade de ir, mas eu vou. Eu lembro direitinho das vezes que você colocava. E aí eu ficava assim, Luísa, toma vergonha na cara. Vamos pra cima. E eu ia mesmo assim, arrastada, sabe? Mas a Se não rotina... for, a rotina é tudo. É tudo. Disciplina. E aí eu comecei a ir muito por causa dessa parte do colesterol. Uhum. Muito por causa da saúde. Que eu fiquei assim, cara, tô muito nova, né? Preciso entender como é que come. Não dá Sim. pra ficar comendo besteira, não dá pra ficar... No let it go e Não. foda-se. E aí entendi o que era bom comer, o que eu Sim. podia comer, o que era bom pro meu organismo, o que funcionava pra mim. Porque eu pegava muita dieta dos outros, pegava dieta antiga minha, sabe? funciona. Não rola. Sim. E aí peguei dieta certa. Quer que pare um pouquinho? Pode ir? E aí fiz uma dieta pro momento da vida que eu tava. Isso tudo conta, né? O seu momento da vida, a sua cabeça, a sua rotina. É verdade. O que você quer comer naquilo ali, o que dá pra entrar e tal. E junto com o exercício também. Porque eu gostava muito de fazer dança, mas dança nessa minha rotina de agora não entrava mais. Então eu tinha que fazer musculação mesmo. E eu peguei o gosto de fazer musculação, eu gosto de meus músculos. É mais sejam gostoso pequenos, mas eu gosto. demais. Não tá tão pequeno, você já tá definido. Mas eu gosto tá? de ver, entendeu? Eu também. Eu gosto de ver as Nossa. coisas. Eu fui entender os suplementos que eu poderia tomar. Porque Sim. eu não fazia isso, eu não tomava nada direito. Sim. Sempre fui tomando as coisas assim. Vendo pros cocos, né? Eu vi alguém postando e falava, ai que legal, posso tomar?
não. Sim. Vai olhar o que você pode Tá tomar. vendo? É exatamente. Que isso. horas que eu posso tomar, quando que eu posso tomar, qual que eu posso tomar. Porque o que serve pra mim não serve pra você, o que serve pra você não serve pra mim. Então a gente precisa entender o que o nosso corpo naquele momento pede. É exatamente. Não dá pra... O que precisa, né? Não dá pra gente... Eu fiz muito isso, né? Dietas de momento. Tipo, eu vou fazer uma dieta aqui pra desinchar. Não! Não! O seu corpo, ele requer um cuidado diário pra sempre. No meu Exatamente. caso. Sim. Porque eu não sei comer. Sim. Eu aprendi a comer hambúrguer, eu aprendi a comer miojo, eu aprendi, sabe? Aprendi isso. Eu moro sozinha desde os 22 anos, então eu faço tipo assim... Nossa, fast food miojo a vida, com um negócio- frango. Sim. Eu fazia miojo com ovo. Nossa, também fazia muito, porque eu não tinha dinheiro, eu fazia miojo com ovo Exato, também. a gente desembola. Então assim, é isso, sabe? A gente entender, agora eu consigo pagar uma coisa melhor, o que eu consigo pagar? Tipo assim, eu comprei agora a marmita, né? Porque o Felipe veio pra cá pra BH. Eu falei, Sim. eu vou comprar marmita, porque eu não preciso me preocupar, vou estar fazendo muito show. Não funcionou pra mim, porque não é o meu gosto de tempero. Entendi. Eu falei, acho que eu prefiro parar um dia, eu fazer. Então é isso, você se encaixar naquilo que fica bom pra você. Exatamente isso. Não dá pra gente querer se encaixar em outra coisa. E aí que entra um ponto que te assistindo, te acompanhando, pré-treino. E aí eu falei assim, Deixa eu ver. cara, minha vida, eu sou mãe de dois. Aham, Dois pequenos que estão gritando no fundo. aham. Normal. Então, assim, a minha rotina é exaustiva. Dia e noite, dia e noite. Tem noite que eu não durmo. Mas você consegue treinar? Consigo. Agora, assim, desde que eu comecei o Muay Thai, por exemplo, né? Lá foi meu foco de desestressar. Acabar com a ansiedade, tudo, que você deixa tudo lá, sabe? Só que, às vezes, eu não tava dormindo, eu não tava conseguindo ter uma boa rotina de descanso pós-treino. E eu tava sentindo falta de energia, eu não tava conseguindo render direito. Sim, sim. E eu tô assim, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Comecei a pesquisar, conversar com profissionais. Minha mãe é personal, ela Opa! é profissional de educação física, já é uma luz. Poxa. Conversei com a minha vizinha, que é nutricionista, o que ela achava pra mim, tá? Porque ela já me conhece e tal. E ela indicou o pré-treino. Mas ninguém me indicou marca. E Aí, gosto. eu falei, pô, olha a Bárbara fazendo. Todo dia ela tá lá, blu, 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 e eu, não, deve ser bom. Fui lá comprar. Aí cheguei lá e falei, eu amo limonada. Eu amo limão. Deixa eu ver, deve ser bem ruim. E aí eu falei assim, não, vou comprar o de limão. Aí eu comprei. Deixa eu ver. Olha a cor disso. Não, primeiro que você não é limão, né? Você é grama. É um pinho só. Gente. Primeiro, vamos lá. Nunca indiquei limão, tá? Vamos começar por aí. É verdade, isso foi fonte Porque me indicou. Mentira! Falsa. fonte vozes da minha cabeça. Mas Vamos eu lá. precisava Gente, que você vamos lá. experimentasse pra ver se Ó, às vezes sou eu, entendeu? Vamos lá. Eu tomo um de melancia da Growth. Growth. Cara, pior que o cheiro é bom. Ah, tu é muito da fresca. Será? Mano, gente, uma delícia. Mentira que você gostou. Pois você vai levar o pote. Você acabou de ganhar um pote. Levo, lógico. Não. Tu acha isso ruim? Eu quase vomitei. Eu, Mentira. a Wanda, minha mãe, todo mundo que experimentou quase morreu. Como é que você gostou disso? Não tô acostumada. Nery! Obrigada, desculpa. Não acredito. Não tô acostumada, eu acho. É que é o gosto do pré-treino, eu acho. Então se eu comprar um de qualquer coisa, vai ter esse gosto de merda? Então, é porque eles são todos muito artificiais. Sim. Muito. O de melancia, tu já chupou aquela... Cara, eu acho que é tipo um... É um Gatorade de melancia. É tipo assim, que é muito artificial os Sim. gostos mesmo, sabe? Esse é ruim, não é bom não. Mas é tomável. Obviamente, né? Não precisa fazer tanta água assim. Mas shotão, dá-lhe shotão. Então, eu faço mais de shotão. E aí? E quando eu viro assim, minha Quer alma sai morrer. do corpo, quase que eu vomito, tranquilo, eu fico 2 minutos assim e tal, mas ok. Agora o tranquilo. retrogosto, ele tá um pouco retrogosto de... Como é que é aquele? Aquela bala que a gente chupa quando a gente tá com dor de garganta? Benalete? Aquela que a gente sabe que fica aqui horrorosa? Aham. Horrorosa. É aquela de limão que fica aqui na garganta. Eu não sei se é Pra Benalete. gente, pra gente ter voz depois. Sim. Horroroso, mas viu? funciona. Tá falando. É ruim. Muito ruim. Não é pouco ruim. E eu comecei por ele, funciona. entendeu? Esse foi meu problema. Você Eu tomou comecei whey? por ele. Você tomou whey? Tomo whey. Qual?
Eu tomo, esqueci a marca, mas é de torta de morango. Ah, gostoso, Muito não? bom. Ele é uma delícia. E você toma com o quê? Com leite? Água? Com água? Com água. Água, creatina. Bom demais. Porque ele é tão gostoso que ficou bom com água. Aham. Agora, O whey eu não consigo, sabia? sério? O whey, não sei se é por causa da Herbalife que eu tomei muito tempo, mas o whey, Sim. ele me dá... pra mim ele tem um gosto de whey, eu não sei dizer. Sim. Já, você sabe qual é Eu o gosto entendo, do whey? mas é o gosto do whey. É um gosto bem, de whey sim. que eu acho que tem em todo whey. E eu tô tomando um de morango também que eu gosto, por isso você falou torta de morango, eu falei, Sim. gostoso. Que eu gosto, mas tem que ser com leite Sim. e com o nariz tampado. Tem que ser com leite. Só eu tomando essa... Mas o whey pra mim é muito pior que isso aí. Nossa, Isso aí é sério? de 1000 a 0. Tá explicado então, porque isso aqui Juro. pra mim foi... O whey pra mim é 3 vezes pior. Qualquer Sim. whey. Dá uma golada aí, por favor. Não, Produtor. prova. Ô, produtor, bebe aí. Isso é tipo assim, intragável? Ó, sendo bem sincero, isso aqui tem um gosto genérico de pré-treino. Viu? Mas você vê um gostinho de desinfetante no fundo. Tem. Exato, é um pinho-sol. Se eu jogar no vaso, sai cheio de bosta. Obrigado. O produtor agradece. Adorou. A gente vai sair daqui animadíssimo. É pra gente ter energia pra hoje, já sextou. Vamos lá. Nossa, eu não fiz nenhuma das perguntas que eu tinha... Legal, eu tô sabendo bem Não, fazer isso. relaxa. Ah, isso aqui é interessante. Diga. Sobre o seu casamento, que foi incrível, maravilhoso. Ah, Eu você ter a honra de gostou? estar lá. Foi sensacional, Que meu bom. Deus. Eu e meu marido, a gente só saiu Eu não cedo lembro porque de muito. eu sou uma senhora, É. né? Depois que eu tive os meninos, eu virei uma senhora. Da 9 horas da noite, o tic-tac Já tá. já tá falhando, você já dá uma Eu cochilada. nem tenho filho só assim. Pois é. Então, assim, lá, quando deu meia... A gente igual Cinderela, meia-noite, acabou. Já tava soninho. Ih, virou abóbora já. E aí a gente falou, não, vamos ficar até a gente aguentar. Aí deu 11, eu já tava assim na mesa. E tipo, todo mundo animadaço, aquela música gostou. A banda Muito boa, né? fenomenal, sensacional. Aí eu falei, tá bom, vambora, que eu realmente, assim, eu tô pensando nos meninos acordando de madrugada, sendo que o neném não tá aqui. Mas, né, por via das dúvidas, vambora. Mas, assim, enfim, eu queria ter ficado mais. Na hora da boate, eu fui embora. Já tava com sono. Mas eu tenho perguntas. Diga. Se você pudesse refazer a festa, você mudaria alguma coisa? Não beberia tanto. Impossível. Não, é porque assim, o que acontece, né? A gente alugou uma casa pra me arrumar com o Felipe lá. E eu bebi muito. Antes de eu não bebo, né? Eu não bebo nada. Sim. Porque meu pai é alcoólatra. Com climão, mas não precisa ficar climão, não. Não, tá tranquilo. Deixa eu guardar meu copo aqui. Ele... Não, mas Tô brincando. Ih, gente. E eu não bebo nada. E aí, nesse dia, eu bebi, acho que foi 1,5 litro sozinha de champanhe. Que delícia. Antes da cerimônia. Então, eu lembro do meu casamento, assim, acho que foi uns 2 minutos. Lembro muito pouco, assim. Eu tava tão feliz, tava tão feliz. Tava pra ver, você tava radiante. Putz, eu tava nem aí pra nada. Eu nem chorei no meu casamento, eu tava tão bêbada. Eu entrei Não deu nem... Eu entrei no... Como é que é? Aquela passada que eu entrei com meu pai, eu fazia assim, ó. Dá pra ver a vida que eu tô assim, ó. Então você tava tão doidona, pra mim eu tava só curtindo. E eu fiz uma aposta com o Felipe que se eu me comportasse, no sentido de não matar ninguém, que tem aquele negócio do... me estressar, né? Aham. E eu tinha me estressado um pouco ao longo do casamento, né? Briguei com muita gente de fornecedor, né? Lógico. E aí ele falou assim, ó, se você não indicar com ninguém, você vai ganhar uma viagem pra Disney com tudo pago. Pra você ver o nível que tava o meu estresse. Por isso que você bebeu 1,5 litro de Aí eu champanhe. falei, então tá bom. Não só champanhe, mas assim, eu tava bem feliz. Aí eu falei, quer saber? Vou ficar bem doida. Eu tava tão doida que eu, óbvio, né? Não é que eu não lembro de nada, mas assim, eu lembro de todo mundo que tava lá, eu lembro de todos os momentos que aconteceram, mas sim os detalhes. A minha mãe falou, filha, você não falou com as pessoas. Eu falei, como você não falei com as pessoas? Eu falei, ela falou, tu ficava pulando e rodando pela... Eu não cumprimentei as mesas. O Felipe cumprimentou as mesas sozinho.
Eu não cumprimentei os parentes do Felipe. Bom, ótimo. Eu tava tão feliz que eu tava eu e a minha sombra, né? A moça que fica com as coisas lá, né? Pulando pela festa. Eu tava pulando sozinha, nem com o Felipe. Eu nem vi nem o Felipe. Boa. Porque eu pensei, quem quiser que venha atrás de mim, a minha festa. Tô 1 ano preparando isso. Eu vou Você tá curtir esse certíssima. cacete. Eu fui curtir sozinha, assim, pulando. Depois eu vi o vídeo, eu falei, tá. Eu tava assim mesmo, eu tava pulando sozinha, brincando sozinha. E eu falei, gente, eu nem falei com o pessoal. Mas você curtiu. Mas é que assim, o Felipe falou com todo mundo na mesa. Sabe, o negócio da educação? Sim. Aquela parte. Aquele que tem que fazer. Eu falei, gente, eu não falei nem com os meus parentes. Eu não parei na mesa de ninguém. Putz, e se eu parei, tipo assim, porque me puxaram, porque eu tava lá, eu não fui nem no fundi, não fui no bar, não fui em lugar nenhum. Eu fiquei só dançando, bebendo, assim, porque a minha sombra dava as coisas, mas só. Pipoca total. Então, assim, eu não Gente. mudaria nada. Talvez beberia menos pra eu Aham. poder lembrar mais. Mas eu tava tão feliz, tão de boa, que eu ganhei uma passagem pra Disney E pronto. e Aí, me diverti. é isso. Meu casamento... Primeiro, eu casei assim, tava começando a pandemia. Então, Ah, foi na fazenda, né? Que você falou. foi num No sítio, exatamente. Foi um final de semana inteiro. Eu bebi de sexta a domingo. Ó, coisa boa. No domingo eu tava já bebendo uísque com água de coco. Eu não gosto de uísque. Nossa senhora. Estávamos por aí. Pior, eu estava grávida do Alex, não sabia. Nossa, por isso que é um Homem-Aranha desse. Viu? Pegou tudo, já Já nasceu tava. assim já. E eu tava uma obesa. Já tava... Por quê? Primeiro, eu já tava grávida de 3 meses. E não sabia. Eu tava inchada, eu já tava nervosa, retenção de líquido, tudo, né? Eu tava uma paçoca. Então eu perguntei isso porque do meu casamento, eu quero casar de novo. Você quer fazer de novo? Sim, eu já falei com o Vitor, eu falei, não quero te ouvir, eu estou falando que nós vamos, entendeu? A gente vai fazer uma Entendi. renovação de votos. Até pra eles poderem ser daminhos, daminhas. É claro, agora já dá, ó, 5 anos, já é É. hora de fazer renovação de votos, Uhum. entendeu? Então, aí a gente, né, vai preparar, vai fazer bonitinho, se vocês não forem vai ter um problema e Não, tal. a gente vai, lógico. Porque assim, eu entendo na pandemia, ok, né? Mas, cara, É complicado. A preparação é chata, viu? Não, é muito chata. E pior, eu não contratei nada de cerimonialista. Você fez tudo eu fui sozinha, né? sozinha. Não recomendo. Alex é um fruto de Deus, porque eu não sei como Ele é que ele aguentou. aguentou. Eu não fazia ideia, então assim, let it go. Ixi, eu bebi. Nossa, gente, 3 meses. Mas o casamento mais intimista num sítio, de repente, é mais tranquilo, assim, né? De lidar com as coisas, você que tá ali cuidando das coisas. Mas eu sou insuportável, sou muito nervosa. Não, pelo menos você tá ali, 3, são pra que? Sexta, sábado, domingo? 3 Sexta, dias de sábado, festa domingo. é muita coisa. É, É muita coisa pra você cuidar. é sim. Poxa. É comida, bebida, vai dar pro tempo todo, vai dar pra não sei o que. Aí arruma decoração, eu escolhi a dedo, porque eu amo girassol, então foi tudo girassol. legal. Aquela coisa toda, assim, foi bem do jeito que eu queria, sim, em questão da decoração e tal. Mas a exaustão que eu fiquei, Você nem curtiu direito, né? não curti, eu não curti. É ruim, né? Não Isso é curti. ruim. Então, assim, ainda passando mal, e eu achando que eu tava passando mal, Por causa vomitando. do negócio. É isso, falando, não, tô muito ansiosa, que isso, que loucura e tal. Igual eu te falei, pra te receber aqui, eu falei, vai me dar caganeira. Porque meu corpo responde assim, é vomitar Sim. ou cagar. Então, lá no casamento eu tava vomitando, eu falei, não, é ansiedade. A minha ansiedade tá aí, ó. E quando é que você descobriu que tava grávida? 2 dias depois do casamento. 2 dias? Porque eu falei assim, depois do casamento vai passar, eu vou ficar bem, vou acordar, tipo, ai, não vou ter mais essa coisa de vomitar e tal. E não melhorou. E eu tô assim, peraí. Eu não consigo falar minha menstruação está atrasada por causa do remédio que eu tomo. Aham. Que realmente é muito difícil. Não tem essa. Aí eu falei assim, não é possível. Eu tô gorda. Sabe quando você começa a fazer um É porque cálculo você lá não nas tinha nem areias? pensado nisso, você tava preocupada com o casamento. Exato. Não, a gente pretendia ter filho 5 anos após o casamento. Uhum. Aí eu fui falar, vou fazer um teste só pra desencargo de consciência, pra eu poder ir no médico. E a hora que ela perguntar, fala, não, aqui ó, já fiz teste negativo. Pronto. Aí fui, comprei o teste, então fiz. Aí tô lá, não deu nem 5 segundos, o negócio tava mais positivo que... Não sei nem te explicar. Aí eu, você quer vagabundo? Fui lá, comprei o mais caro. Aí fala, mais de 3 semanas, tipo assim, super, hiper... Deu assim, em 5 segundos. Quase gêmeos. Tipo isso. Meu Deus. Eu perdi, minha pressão caiu,
Eu perdi a cor, fui ficando mole, Vocês iam ter lua de mel? Não é por causa da pandemia? Pois é, a gente ia ter, mas porque a gente ia pra Bahia, que a família do Vitor tem casa lá, a gente ia ficar recluso, mas lá, porque a casa é só pra gente, era uma casa de praia. A gente ia ficar fechado lá, mas pelo menos Mas sair ia daqui. curtir alguma coisa, né? Então, aí a gente foi mesmo assim. Só que assim, aí eu tô lá. Aí eu comecei a ficar zonza, aquela coisa, chamei o Vitor, né? Eu falei, meu marido vai surtar, né? Agora é Junto marido. comigo. Agora era marido, já era marido, né? É. Eu falava, meu marido, não, é esquisito, né? No início você fica meu marido. Enfim. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, menino, olha, eu soltei o teste dentro da pia, pânico. Socorro. Aí ele olhou pra mim, o pai, passando mal, eu tô assim. Aí ele olhou pra dentro da pia. Yes! Aí eu fazendo festa, comemorando, soltando foguete, aquela coisa. Eu falei, você tá de brincadeira com a minha cara? Jesus. Eu tô aqui em pânico e você tá feliz? E ele tava assim, radiante. Amando ser pai. Mas por que eu tava em pânico? Não por estar grávida. Pô, eu tava casada e tal, ok. Mas porque eu tinha Porque você era uma bebido adolescente. tudo. Exatamente, eu tava agindo como uma adolescente rebelde ainda, entendeu? Eu falei, prejudiquei meu bebê, tipo, porque, sabe quando a cabeça funde? Sim, você começa a lembrar de tudo que você fez, né? Eu cheguei na médica já falando, ó, fiz merda e vai dar merda. Ela, Luísa, calma, tipo, você nem sabia, tem um ditado que quando não sabe, fica tudo não bem. sabe. Aí fui fazer ultrassom, tava tudo perfeito. Ai, graças a Deus. Tá aí. E o Alex perfeito. Tá ótimo, graças a Deus. Olha só que loucura, né? Eu tomei trauma de casamento, porque fui no casamento do Braga, você lembra? Eu tava grávida, já não sabia. Dessa hora. E bebendo 51 anos. Será que você... Não, né? Meu faz um ano já. Quando vocês Já chamaram pro casamento, eu falei, eu vou fechar as pernas. Meu Deus Falei com a Vitor, não vamos ter atos até depois do casamento livre, porque eu não vou arriscar, entendeu? Eu fiquei com tanto medo. Você tava grávida lá? No casamento do Braga. Braga, eu já tava grávida de 2 meses. Não sabia. 2 meses? Não sabia. Meses? Aham. Não fazia, eu não tive sintoma nenhum. O Alex com 6 meses. Um neném no colo, outro na barriga. Não. Aham. E eu bebendo 51, você lembra que eu levei uma 51? Lembro. Meu Deus do céu. Essa criança tá bem? Graças a Deus, é outra normal. Nervosa, mas normal. Mas aí puxou a mãe mesmo. Aí eu fiquei Mas você quer ter traumatizada. mais filho? Não. Assim, quer dizer, calma. Não por agora. Não. Tipo assim, daqui uns 5 anos, talvez, mais um só. Mas se for falar agora, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Entendi. E daqui 5 anos, se eu tiver, assim, milionária, tá? Entendi. Pra dar uma vida boa pros 3. Entendi. Não tem essa de loucura ou mais de ter 13 filhos, aquela coisa. No mundo de hoje 13 não, filhos? não Que tem loucura como. é essa? Não tem como. Quem não. que Tá queria? doido? Dá não. Então foi isso, assim, bugou minha cabeça, mas tudo bem. Ah, teve gafe de convidado no seu casamento? Nossa, teve... Não, gafe não teve. Ai, que bonitinha. Luana, você é muito fofa, velho. Teve gafe. Pode mostrar a Luana? Nossa, ela tá muito fofa. Olha isso! Ela é muito Oi, fofa, galera. né? Oi, galera. Oi, tia. Vem, tia. Eu não aguento. Cara, Oi, gafe vamos no lá. meu casamento teve... Vamos dizer gafes ou vamos dizer coisas imperdoáveis? Os dois. Gafes foi tipo assim... Eu tava com o meu pai no carro, esperando pra entrar, né? Sim. E aí chegou... eu tinha botado traje de gala no meu casamento, mas não era gala, é mais pros homens, porque as mulheres eu sei que vêm bem vestidas, né? Sim. É mais pros homens, tipo assim, não ir de polo. Me ajuda aí, né? E com um terno, pelo menos. Pelo menos um social. terno. Aham. Eu só botei isso pros caras irem, porque, cara, mulher eu sei que vai bem arrumada. Pode até Sim. vestido curto, não me importa, mas vai pelo menos arrumada. Eu sei que mulher vai. Sim. Mas os caras, eu sabia que se eu não botasse um trajezinho ali, se eu botasse esporte, se eu botasse a palavra esporte, se a palavra esporte aparecesse, ia ter alguém com a camisa do galo, entendeu? Então assim, eu não posso colocar a palavra esporte. E eu ia mesmo. Esporte fino, não existia esse, entendeu? Então, eu pensei assim, cara, vamos pelo menos pra tentar. E aí eu tava sentada com meu pai no carro e me aparece um dos convidados na frente, assim, passando pelo carro, né? Sim. Porque alguns já passaram pela gente, então tudo bem. Ai, ai.
Ele passou por mim com uma camisa... Sabe aquela camisa da Renner, que ela é aberta, assim? Juro pra minha mãe. Uma regata, juro. Tava de regata. E aquelas camisas abertas. Sim. A fluida, assim. E uma shoulder bag. Não, mentira. Juro! E aí eu mandei mensagem pros meus padrinhos, né? Na hora eu falei assim... O que está acontecendo? Porque naquela época eu já estava um pouco mais alterada, né? E meus padrinhos já estavam de prontidão. Sim. E eu vi a cerimônia inteira pelo celular, porque era paranoica nesse nível. E aí eu tava vendo, eu queria fazer live pra poder ver a cerimônia, só que o Felipe falou, não! Pouca exposição demais. Que a gente tem um pouco de medo dos nossos pais falarem uma besteira, né? Sim. E aí, é por causa disso, tinha acabado de acontecer o negócio do vídeo do meu pai. E aí o Felipe falou, e se meu pai falar alguma besteira, minha mãe falar alguma besteira, eu não posso, isso não pode acontecer, né? Eu falei, não, então beleza. Aí um dos meus padrinhos ficou filmando a cerimônia, pra eu poder ver, ficou filmando a cerimônia pra eu poder ver todo mundo. Eu falei, olha só, eu estou pagando, eu organizei, pensei em todos os detalhes, não vou ver o pessoal entrar. Não faz nem sentido. Eu sou a última pra chegar nesse negócio, eu não vou ver nada. Aí ele ficou lá filmando pra mim. Aí meus padrinhos estavam... Aí eu falei assim, olha só. O que está acontecendo? Eu comecei a surtar no carro. Falei, o que é isso? O que é isso? Gente, como é que Que roupa é essa? Ele vai trocar? Aí o pessoal começou a... Dizem eles depois, né? Porque eu só fui saber depois. Que eles se reuniram e falaram assim, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar pra ele um terno, a gente vai... Aí falaram que ele meio que se misturou com a galera e não deu pra perceber, porque eu tava tão bêbada. Sim. Que eu já nem me liguei mais. Mas ele meio que se misturou, mas isso aconteceu, assim, eu fiquei surtada por um tempo, porque eu vi a pessoa com uma regata e uma shoulder. Eu falava na hora pro segurança. Não, quase que eu saí do carro, eu falei... 10 mil! Regata da Renner. Sacanagem! Não, para, tá de sacanagem. Mas não fiz. Teve várias outras, tipo, o que mais me incomodou, assim, não foi nem assim, brincadeira, não. Me incomodou e eu cortei relação mesmo. Pessoas que confirmam e não vão. Nossa. Confirmar e não ir, isso pra mim é cortar relação, assim. Com certeza. Você convidar a pessoa pra você falar, não posso ir, tá tudo bem. Não pode ir, tá tudo certo. Ninguém é obrigada a parar a vida dela pra ir no meu casamento. Meu casamento é pra mim. Mas se você confirmou uma presença, eu estou pagando R$150 pra você estar lá. Viu? Por pessoa. Se você não vai, eu estou gastando R$150. E 7 pessoas não foram. Então... Você tá zoando com a minha cara. Foi. Mas graças a Deus minha banda tinha 11 integrantes. Então, tipo, eu já ia extrapolar muita gente. Porque o que acontece? Eu contratei uma equipe de filmmaker, sim, que extrapolou número de coisas. Eu contratei fundi, que extrapolou. Então, tipo assim, tudo isso conta dentro do casamento, né? Você tem, tipo assim, 10 fornecedores pra... Eu tinha, tipo, 35. Então eu precisava... Só da banda tinham 11. Mais o produtor da banda, mais o... Então... Só da banda já tinha extrapolado o número de fornecedores. Então, graças a Deus, obrigada galera que não foi. Foi até aí, ó. Foi ótimo. Porque aí Bateu. eu consegui pegar essa galera que tinha confirmado e não ido e colocado pra galera da banda, pro resto dos fornecedores. Mas eu cortei relação com um tio meu, com um amigo meu de muito tempo. Tipo assim, amigo meu mandou mensagem. Meu casamento foi no sábado, na quarta. Tô muito ansioso! E não foi, e não me deu satisfação. Tipo, não falou nada que não ia. Não acredito. Só não apareceu. E tipo, não é só o dinheiro, sabe? É o meu casamento. Exatamente. Vai se fuder! Isso. É isso. E aí eu, tipo assim, pra mim, não tem relação, não tem porquê. Tipo, não nem falar Teve gente que não foi, porque tem um amigo meu que morava no Rio e falou, cara, me ferrei porque uma amiga minha... Tipo assim, tem motivos concretos. Tá tudo bem, porque no dia também acontecem imprevistos. Sim, pode acontecer. No Ainda mais que dia, é de fora, né? Uma amiga minha de Floripa ficou travada. Eu falei, vou ficar puta com ela por causa disso? Não. Isso acontece, imprevistos no dia também acontecem. Sim. Só que você ignorar
Eu sei que dá vergonha de você falar, olha, não vai dar pra eu ir, tá? Eu sei que dá vergonha, mas é melhor do que você fingir que nada aconteceu. Fingir de conta. Que isso? Ah, nem vai perceber que eu fiz... Isso não existe. Sim. Isso não existe. Vai, e sim, dá perrengue mesmo. No dia mesmo, a gente pegou um voo aqui no sábado, né? Pra ir e pra voltar no domingo à noite. Quando os meninos, tá, não dava pra estender muito, não. Eu juro pra você, a gente pegou um voo cedinho sábado. Então, era 6 da manhã, a gente já tava, né, pronto pra sair pro aeroporto. Acabou a luz do prédio. Eu moro no 13º andar. Daqui a pouco eu vou te mostrar a altura e a vista gosto, aqui. obrigada. Então, Odeio altura. sério que porque eu fechei a cortina. Ficou até suado, só de pensar. Eu desci de escada de lá aqui. Aí quando eu cheguei lá embaixo, eu esqueci a carteira Gente. com meus documentos e o Uber esperando. Porra. Subi de volta pra pegar a carteira. Tudo programado pra dar ruim. Só que assim, né, tem coisa que realmente não tem como reparar e tem coisa que você fala, não, bora. É isso, vamos E passar é por isso, cima. vamos. Oxi. Chegar lá no aeroporto e falar assim, eu preciso de uma tequila, uma cachaça, um álcool de posto. Senão eu vou matar alguém. Sei Entendeu? como é. Sei Mas como fui. É. Aham. E a hora que eu cheguei lá, eu falei, ai, graças a Deus que Pelo a gente menos veio. cheguei, aham. Sabe? Tipo, aquela coisa, aquele alívio no coração. Eu falei, jamais faria isso, ainda mais com o Lipe. Cara, mas assim, isso são perrengues que acontecem Sim. e que se vocês... deu uma merda, eu não consegui vir, a gente entende. O Sim. negócio é ignorar e fingir que não É aconteceu. isso que... Eu podia falar que deu 300 tipos de Gente, bosta deu uma aqui, merda. não vamos. Mas vocês têm filhos. Putz, pra dar uma cagada. Ou é assim, Se alguém falar assim, ó, não posso mais ficar com essa criança. Oh, não, vou Vocês ainda não- bem que não aconteceu. Vocês não têm o que fazer. Sim, Vocês não têm mais o que, é isso entendeu? mesmo. Então assim, o que eu vou falar? É. Nada. Sim, aí, ok. Mas aconteceu no meu casamento também, pessoas que não foram e, tipo assim, não falaram até Nem hoje. deram satisfação? E até hoje, tipo assim, só sumiu, acho que de vergonha. Vergonha. Continuem Mas é sumidas, vergonha. não tá fazendo falta na minha vida. Entende? Pronto. Não faz falta. Porque a gente entende, talvez, que é uma questão que a gente faça da pessoa. Exato. E que a pessoa talvez não faça essa questão toda. E serve pra livrar mesmo. É, exatamente. Vai-te embora. É o que eu não já te faço falei, questão. a oração de livrar-nos do mal, amém? É. A gente acaba se livrando e reclamando. Aí depois você fala, pô, acabei de pedir pra me livrar do mal. Então se saiu, deixa tchau. Deixa mesmo. Eu tô nessa vibe. Nossa, eu a também. gente fica tão mais Acho que bem. depois dos 30 isso acontece Não muito, é? assim. Acho que equilibra as coisas, a cabeça. A gente você fala, deixa aí com mais facilidade, né? "Ai, é tão bom, é libertador. Muito, muito. No, eu tô muito bem por isso. Tá, vamos lá, o que mais temos aqui? Deixa eu ver, já foi do casamento, dos vexames, das gafes. Da regata pra mim, você vai ficar na história. Ai, gente. Sério. Eu queria esquecer. Isso aqui a gente já conversou, né? Você pretende ter filhos. Pretendo. E Posso como falar seria mais? adaptar a comédia com a maternidade? Ai, eu acho que seria tudo. Eu queria muito fazer show barriguda. Eu acho que assim, eu quero muito ser mãe, o Felipe quer muito ser pai. Sim. Minha mãe quer muito ser vó, meus amigos querem muito ser tios e tias, inclusive acho que eles querem ser mais tios e tias do que minha mãe quer ser vó. É uma loucura. Entendo. E eu todo mês acho que tô grávida, então é ridículo. Mas eu assim, eu acho que eu sou muito maternal, eu gosto muito de cuidar das coisas, mas a minha carreira por eu ser muito materna, se bem que eu acho que mulher não nasceu pra ser mãe, acho que isso não tem nada a ver, mas eu sou uma pessoa muito materna. Sim. Eu acho que atrapalharia a minha carreira porque eu não iria conseguir ficar longe. Porque o que acontece? O próximo passo da minha carreira agora é começar a viajar com o show. Sim. Com É certeza. começar a sair pelo Brasil, é começar... Então, assim, eu sempre fui muito desprendida de tudo. Então, eu não me apego a, tipo assim... Ai, meus amigos moram aqui, foda-se. Ai, minha família mora aqui, foda-se. Meu marido mora aqui, foda-se. A minha vida, a minha carreira tem um propósito. Sim, eu tenho um tá propósito. certíssima. Eu não tenho... Nossa, mas eu gosto de morar em São Paulo. Eu gosto de morar... Não interessa onde eu vou morar. Não interessa. A minha carreira tá sempre em primeiro lugar. Sim. Se eu tiver uma criança, não vai ter mais a carreira em primeiro lugar. Exato, é Eu- automático, tá? Isso eu sei. Eu não vou conseguir ir fazer show ainda mais à noite. Se meu filho fizer isso, eu já não vou mais sair. Se o Antônio, que é meu cachorro, às vezes ele tá em casa, eu já fico assim, gente, será que eu vou hoje no show mesmo? Porque ele tá meio Você malzinho. tá esquisito. Ele
Entende? Imagina com uma criança. É. Então, o negócio, tipo assim, eu grávida... Primeiro que o Felipe falou que não vai querer que eu fique grávida. Talvez a gente adote, porque eu grávida você é insuportável. Ou não, tá? Porque eu sou insuportável. Muito. E a gravidez, na verdade, fez o contrário. Me mudou muito. Eu acho muito difícil. Me mudou Eu sou uma demais. pessoa muito difícil. Tá que o meu puerpério foi... Quase que eu perdi meu casamento. Não. Tranquilo. Não. Eu sou muito... Muito... chata mesmo a palavra. Como eu sou... Eu não procrastino em nada na minha vida. Sim. Imagina numa gravidez. Vai ter que ser... Ah, mas é que eu não lavei. Não lavou? Como não lavou a roupa da criança? Como que não tá limpo? Não, pra mim não existe isso. Então vai ser muito difícil encaixar uma criança que eu vou ter que deixar o pai criar. Que eu vou ter que deixar o pai participar, que difícil. Isso Ó, foi que o problema difícil. aqui em casa, tá? Ó que difícil. A gente tem essa conversa até hoje. O Vitor virar pra mim e falou assim: você me impediu várias vezes de atuar como pai. Porque às vezes eu falo assim, tá bom, dá banho na Saori, por Entende, exemplo. difícil. Aí eu tô lá assim, você lavou a mão? Entende? Você lavou o cabelo? Passou pomada? Eu faço isso Eu até não hoje, vou sem deixar, querer. eu acho. Então assim, eu tô em terapia pra melhorar isso, porque sou eu. Entendeu? Eu quero ter o controle de tudo. Eu também. Essa sou eu. Eu não vou deixar, tipo assim, meu filho, Isso, não é teu exatamente. filho. Então vai ser muito difícil. O Felipe falou Pra mim assim, foi porque pesado. às vezes eu brinco e falo assim, ai, louca pra ter filho dá pra babá criar, né? Aí ele fala assim, você não vai deixar. Não. Você não vai deixar. Você não vai deixar ninguém encostar no seu filho. Eu falei, eu sei. Então é por isso que eu não... eu tô adiando o máximo possível. Sim. Pra eu poder... Mas eu acho também que isso faz parte. A gente também deixar... Ah, não, meu filho não. Eu tentei falar, não consegui. Deixar ele ser criado. Vamos assim. abrir um pouco a mão e faz Não. parte. Eu falei, não. Entende? Eu tento abrir mão do controle de muitas coisas. Sim. Mas carreira e filho eu acho muito difícil. Pra mim também é isso. Acho muito difícil. Nossa, é pesado. Acho muito difícil. Então, porque a carreira depende de mim. E o filho é meu. Ah, mas ele jogou um esperma na tua buceta. Não interessa. A buceta é de quem? É minha. Nasceu aonde? Quem Nasceu gestou? em mim. Então assim, mas é a cara do pai. Um detalhe. O Alex, a cara do pai, Um detalhe. ele ajudou, assim, tipo, Aí um detalhe. A gente precisa dele pra fazer isso. é muito complexo isso. É um mero detalhe. E era automático meu, por ser eu. Então, assim, hoje eu tô aprendendo agora, o Alex vai fazer 4 anos esse ano, a Sauri vai fazer 3 anos esse ano. Agora que eu tô entendendo e vendo a visão do Vitor como pai, sabe? E, nossa, a gente já, assim, foi muita briga, ele teve que ter muita paciência pra manter esse casamento, assim, por conta disso. Porque realmente, depois eu fui analisar e falei, caramba, Às eu vezes sei você fica assim, tudo. quero muito que ele participe, mas às vezes eu não deixo ele participar, mas às vezes, né? O pior é você não ver que você não deixa e achar que ele deve participar e ficar puta porque Porque ele não participa. Me defini agora, sério. Não, mas eu tenho certeza que eu conheço essa Sério. pessoa. Assim, eu sei tudo. Eu sei a última vacina que eles tomaram, eu sei o nome dos pediatras, eu sei onde levar, a fralda, o tamanho, a marca, qual que dá alergia, qual que não dá, quem dá banho, não sei o quê. Por quê? Porque eu quis fazer tudo sozinha e me ferrei, porque a exaustão chega. Claro, você fica, nossa, você fica cavadíssima. A exaustão chega. Até um ponto de você chorar, Isso não é sério. justo, isso não é justo com Não. você. Mas é muita terapia também, né? Muita. Agora eu tô bem mais... Agora que eu tô aprendendo, entendeu? Porque às vezes eu paro e falo, não. Deixa. Exato. Ai, vai um pouquinho com outra pessoa. Vai lá. Vai, sabe? Porque a gente a criança quando é bebê é tão dependente da mãe já. Sim, mamãe. Quando cresce um pouquinho, A gente tem que soltar um pouquinho, libera um vai. pouquinho, sabe? E dói, tá? Porque eu me sinto culpada pra caramba. Hoje já, ainda? Por exemplo, eu me sinto culpada de estar sentada aqui e não estar com ele, porque ele tava me chamando ali agora há pouco. Não entendo essa dor ainda e não quero entender por enquanto, porque Mas eu sei que eu vou aí- sentir isso também. Quando eu tô com ele, eu me sinto culpada de não estar aqui. Fazendo o que você quer fazer. Claro. Mas vamos liberar essa culpa, é muita Não culpa. é? É muita culpa. Muita não, eu tô culpa. trabalhando nisso. Tô trabalhando nisso. Não. Mas é Você pesado. dá o que você pode e o melhor que você pode. Então, A é. gente tentar controlar tudo, só a gente que se perde. A gente se perde. De eu chegar no espelho e olhar e falar assim, quem é você? E você pra você, né? Tipo, cadê você cuidando de você, cuidando do que você quer? Eu tava com 90 quilos ano passado. Nossa. Eu perdi 9 quilos já. Graças a Deus. Com o Muay Thai e tal. Eu tava parecendo um MC Sapão. Uhum. Ele já morreu, né?
Sacanagem. Foi MC Sapão que morreu? Eita, foi mal. Mas é, bebê, que ele Né? foi em paz, né? Descansa em paz. Mas eu tava igualzinho MC Sapão, sério, Sim. não tem como. Sim. No seu casamento, eu ainda tava começando ainda, eu tinha perdido 2 quilinhos, mas ainda tava... Por isso que eu te pedi pra fazer outra festa, pra eu ir decentemente. Pelo amor de Deus, pra eu ir menos gorda. Eu falei, chegar lá agora, ó, agora dá, agora tá bom. Então assim, agora que eu tô começando a ficar mais satisfeita, Mas acho que não é nem questão do peso, é questão de você voltar a olhar pra você, né? isso, é porque eu me esqueci total. Isso. Só que aí veio o surto, né? Que eu falei assim, vou deixar meu cabelo vermelho. Pintei o cabelo de ruivo. Só que eu fui no salão errado. Mas tá tão bonito. Ah, porque agora saiu a tinta. tá, Você tinha pintado de mais ruivo. Tava vermelho, assim, eu pedi um vermelho fechadão, tipo um vinho, sabe? Tipo um vinho, você tá bebendo coca, mas vinho, Sei, tipo eu sei vinho. qual é o vinho que você tá falando. E o cara falou, beleza. E ele foi e deixou o vermelho, de acordo com ele, vermelho puta. Ah, eu gosto de ser puta. Não, eu nem sabia que tinha classificação de ruivo puta. Mas agora se fala do job, então achei chato. E eu fiquei meio assim, sabe quando você fica até sem jeito? Aí, beleza, mas ok, a hora que eu olhei no espelho, eu tava parecendo um fósforo. Tava muito... Mas tava aquele aberto ou fechado? Vermelho aberto, vermelho fósforo. Sabe a pontinha do aberto, fósforo? sei. Porque eu já sou da cor do fósforo. Não, aí eu acho muito salgado de salsicha mesmo. Isso, mas vermelho, assim, tava doendo meus olhos de olhar. Eu vou te mostrar depois, fluorescente, porque meu celular tá agarrado Bota aí ali. na Então eu vou te... Exato, é verdade, bota na tela meu vermelho puta. Foi, assim, traumático, né? Mas você queria um pouco menos puta. Eu queria fechadão, porque meu tom de pele, eu não sou, tipo, branquelona. Mas tá bom esse tom desse pro seu tom de pele, hein? Eu até que gostei desse, mas um castanho mais... Não, mas ele tá brilhante, né? Ele tá vivo, né? Tá bom, assim, não tá pretão, aquela coisa. Tá vivo, exatamente. Aí agora eu até tô deixando meu cabelo descansar também. Porque o cara, além de tudo, passou água oxigenada. E eu falei, não passa, E não porque tonalizou? quebra. Eu falei, gente, meu cabelo não precisa. Se eu usar clareador e tonalizar, fim de papo. Ele tacou água oxigenada. Se eu voltar lá um dia, eu vou usar tudo que eu tô aprendendo no Muay Thai, então eu prefiro. Não vai quebrar prefiro ninguém, não. Não, prefiro não, porque Já meu fiz ré Muay Thai, primário. é muito legal, né? É muito bom, né? Nossa, eu imagino muitas pessoas que eu quero bater. Você visualiza e desce a porrada, sabe? Ih, você sai de lá assim. Às vezes eu chego em gostoso. casa pós-treino, o marido tá assim, tudo bem? Eu, tudo lindo, Agora maravilhoso. sim, agora quer um tá ótimo. abraço? Já dei muita porrada na sua cara. Exato. Eu falo, você me irritou ontem, eu chutei a sua cara, eu chutei o seu saco e tal, tudo Coisa bem. bem boa. Tá tranquilo. Até um dia que a gente foi brincar na quadra aqui do prédio e ele tava alongando, pendurado na trave do gol. E eu falei, por que não ver se meu chute é bom? E deu um chute na lombar dele. Pensamentos intrusivos, eu gosto. Exatamente. Eu Foi só aquele estalo assim, sabe? E ele perdendo a... Totalmente mobilidade. Ele não anda hoje em dia, gente. É tipo isso, mas eu não conta essa parte, não, senão eu vou ser presa. Pode, é esse mesmo. Aí, meu cabelo puto ali, a cor que ficou, olha. Ah, gente. Olha é isso. uma Ariel. Virei a Ariel falsificada. Versão pós-guerra. Gente. Pois é, esse aí doeu, tá? Caraca. Doeu meu coração, porque foi R$600. Gente, caro, hein? E ele fez isso aí. E eu pedi um vinho, tá? Você chegou lá Eu pedindo mostrei 3 referências pra ele. Ruivo fechado, porque eu não sou branquela, pra combinar Gente. aquele ruivão e tal. E aí fiquei assim, ó, desesperada. Aí já tava menos mal, porque eu taquei uma tinta por cima. Só tava revoltada contando mesmo. Meu Deus. Ih, meu cabelo ficou multicor. Mas assim tá muito bonito. Ai, obrigada. Assim tá ótimo. Nossa, eu achei essa cor muito boa. Acho que eu vou até deixar assim, então. Deixa, tá muito bonito. Eu já tava em pânico pensando, mês que vem eu vou fazer alguma coisa no meu cabelo. vou Não, pintar de mulher. preto, toda desesperada. Que eu acho que essa agora cor tá... combinou com o seu tom. Sim, é aí que tá. Eu penso muito nessa questão de tom e tal, mas o cara cagou o pau. Eu falei, meu Deus do céu. Enfim, e ele ainda era... Ele é um bom profissional pra outras coisas, sabe? Foi indicação. Uma carpintaria. Agora ele pode trabalhar na açougue também. Palhaço. boa. Você vê que é vermelho sangue. Tudo bem. Voltei pra mim. O que você mais sentiu na mudança sua de... Não é Floripa, né? É São José. Como é que chama? Pode ser São José, foi para a cidade do lado. Ok. Flori José pra Boa. São Paulo. Pra São Paulo, tudo, né? Porque assim, Floripa é uma cidade muito praieira e São Paulo é uma cidade sem praia. E louca.
E muito grande, né? Floripa, ela tem 500 mil habitantes. Sim. Só em Pinheiros tem... São Paulo tem 8 milhões, 7 milhões, 10 milhões? Sim, você tá maluco. Eu não sei, acho que só a Zona Leste tem 2 milhões e meio. É muita gente. E é muito grande. São Paulo é muito grande. Putz, eu não sei nem mensurar, assim, a grandeza daquela cidade, né? Floripa não tem nem metrô, né? Não tem... Você já se perdeu no metrô de São Paulo? Eu não ando muito de metrô. Graças a Deus. Mas eu já fiquei com medo de andar, porque ele é cheio de ramificações, né? Não, o dia que eu fui lá, primeira vez que eu fui lá, meu tio morava lá. Ela falou, vamos andar de metrô, porque vai em todos os lugares, corre do trânsito. Eu falei, né, por que não? Vamos lá. Primeira coisa que eu vi foi aquele mapa. Horrível, né? Parece uma aranha. A hora que eu olhei o mapa, me deu vontade de chorar. Eu falei, tia, se você me deixar sozinha, você não vai me ver mais, eu vou parar na Rússia. Tráfego humano. Mas é bom porque tem acesso a todos os lugares. Isso tem, mas eu sou péssima nisso. Se eu sair daqui do meu bairro, Belo Horizonte, sair daqui do meu bairro, eu não sei voltar. Se não for Uber, Waze, Maps, Eu entendo. eu sou péssima. Aí a hora que deu... Eu tenho um TDAH nível Extreme Evolution, entendeu? Eu sou boa nisso. Eu que criei. Boa no TDAH. Eu sou boa nisso. Então, assim, eu olhei aquele mapa, na hora, o meu cérebro fez a mesma coisa que o mapa, assim. Nossa, Eu- sim, juntou tudo. Tanto assim, rubi, diamante, esmeralda, não sei o que. Eu falei, mas não tem nenhum deles, nem dinheiro pra comprar. Então eu tô no lugar errado. Não é metrô, não. Vão de Uber. É porque tem Não lugares dá. que é melhor você ir de metrô e tem lugares que dá pra você ir de Uber, Dá por pra ir exemplo. de Uber. A Liberdade é muito ruim de Uber, assim. Melhor você ir de metrô, porque você Sim. sai na Liberdade. Isso. Muito mais fácil. Mas, e eu moro muito perto do metrô. Mas eu uso muito pouco o metrô por causa da segurança, eu tenho muito medo. Sim. Pra mim, o problema, a maior diferença pra mim entre São Paulo e Floripa é o perigo. Segurança. É a segurança. Uhum. Porque é aquele negócio, né? Você não pode estar com o celular no Uber, que eles O povo pula na janela, quebra. eles quebram com a cabeça. Teve uma vez que eu vi o cara quebrando com a cabeça o carro da frente. Tipo, tudo parado na frente, luz do dia. O cara pulou pela sabe assim, o vidro pela cabeça, assim, de cabeça. Cara, isso é que eu chamo Quebrou. de cabeça dura. Quebrou o vidro, pegou o celular que tava assim na frente do... Tipo de mapa, usando. puxou e foi embora. Nossa. E deixou sangue lá, deixou tudo lá. Então, assim, pra mim, o pior de São Paulo realmente é a violência. Sim. Mas o que tem de oportunidade de trabalho, e não é só oportunidade de trabalho, todo mundo fala oportunidade de trabalho, energeticamente. Sim. Energeticamente. Você sai a fim de querer crescer na vida. Legal. É diferente, assim. Eu morei no Rio 2 anos e meio. É uma energia diferente. É uma energia mais... É uma leve. Exatamente isso. É uma energia mais... Vamos pegar uma onda, tá depois tudo da bem. praia a gente resolve. Isso é um problema pra Bárbara de amanhã. Depois de eu pegar essa marquinha, depois de tomar esse mate com biscoito Globo, a gente resolve. Então, assim, é uma outra energia. O pessoal não trabalha, não é isso. Mas energeticamente, se você já tem uma energia mais procrastinadora, mais caótica, mais do soninho, Sim. gosta de fumar um beck, não vá pro Rio de Janeiro se você quer trabalhar. Sim. Porque você vai entrar, porque é muito bom. Quem que não gosta de dormir à tarde? Quem que não lógico. gosta de ir pra praia? Ficar acomodado, suave. Quem que não gosta de, tipo assim, sabe? Você entra naquela vibe daquela cidade. Sim. Então, se você quer, tipo assim, eu tenho um foco, eu preciso desse foco. São Paulo é o lugar? É verdade. Ah, mas não, eu tenho essa liberdade de, pô, eu consigo de manhã acordar, correr, quero ter uma vida mais desprendida, quero acordar e olhar pro mar. Vai morar no Rio de Janeiro, tá tudo bem, entendeu? É o que você quer pra sua vida. Depende da pessoa, né? Mas o meu foco não era esse. Eu Sim. não tava ali, tinha 22, 23 anos, eu não tava ali de bobeira, eu não podia ficar de bobeira. Eu não podia me dar o luxo de... Tinha acabado de sair da casa dos meus pais, se eu quisesse ficar de bobeira, eu ficava em Floripa de bobeira. É verdade. Então, acabei de sair da casa dos meus pais pra ficar de rolê na praia, entende? Pra poder... Então aí eu fui pra São Paulo com esse objetivo, até porque o stand-up em São Paulo é muito melhor. Sim. Eu conseguia fazer show todos os dias.
Gente, que incrível. Porque tem cena, tem comedy. E no Rio acho que são 2 comedies agora. Na minha época não tinha comedy. Na minha época só tinha teatro. Desconheço. Em BH eu acho que só tem Porão, né? Que eu acho que é só um. E aí o BH Comedy ele roda, né? É um produtor e aí ele roda nos teatros. Rodando. No Rio tem o Curtiço, né? Então o Curtiço fechou. Aí agora abriu o Da Vinci. Tem o Rio Retrô e tem o Casa da Comédia Carioca. Então eles, tipo assim, mas é aquele abre e fecha, né? Abre e fecha, abre e fecha. É aquele negócio, não tem uma cena tão quente que deixa o negócio continuar ali. E em São Paulo não, em São Paulo tem 15, 20 comedies que a gente consegue estar o dia inteiro fazendo. Sim. O dia inteiro testando todos os dias ali na batalha pra poder aprimorar o seu material. Então eu pensei, São Paulo é o lugar pro stand-up. E não era só stand-up, né? Me abriu coisa pra internet, eu conheci muito criador de conteúdo, consegui trabalhar como direção, assistente de direção, produção, porque lá é onde estão produzindo conteúdo do audiovisual. Sim. Em massa, com esse sangue no olho, voltado pra isso. No Rio é muito mais voltado pra Globo, hoje em dia eu não sei mais como é que tá também, né, de repente mudou, não moro mais lá tem 5 anos, mas na minha época era muito voltado pro imaginário da Globo, né, então eu pensei, cara, eu preciso desse sangue no olho, eu preciso dessas portas, né, mais abertas, fechadas, entreabertas, fileiras, eu preciso ver o que tem lá. Sim. E aí fui pra São Paulo, essa é a diferença. Em Floripa, por exemplo, só tem um comedy, agora acho que abriu outro, mas nem conta, porque é de um cara que bateu na mulher. E já pode fechar. Já, nem devia abrir. Que é comediante, inclusive. A mulher. Meu Deus, coitado. Tem o Floripa Comedy, que é um puta comedy, mas é um comedy. Então, assim, não comporta, sabe? Nem os comediantes pra fazer e nem o público pra assistir. Sim. Então é isso, assim, eu acho que São Paulo lhe dá essa oportunidade. Lógico, não é o melhor lugar pra se morar por causa do ar. Sim. O ar de São Paulo é muito tóxico, né? Nossa, lá, pela minha rinite, eu chego lá espirrando. Cara, é muito tóxico. Você já assistiu Procurando Nemo? Já. Sabe o cavalo marinho que tem alergia do H2O? Sou eu, com alergia do oxigênio. Cara, Eu chego em São Paulo, não preciso nem descer do avião. Já tô... cara, eu sei como é. Ah, não. Lembra aquela época que o ar tava intragável em São Sim. Paulo? Pra mim é intragável sempre, assim. Pra mim é um ar muito, muito pesado. É verdade, Muito é pesado. Então, assim, tô lá por amor à minha arte mesmo. Porque Sim. não é um lugar que eu vou escolher pra morar, é um lugar pra trabalhar. mesmo. Com certeza. É um lugar de trabalho. E é isso que eu tava falando, energeticamente. Sim. E não quero morrer em São Paulo. Deus me livre.